Afinal conseguimos. Já me estás a ver? Já sim, Estás-me a ouvir bem? senhora, já sim, senhora. Estava aqui a dizer que o Pinheirinho não podia aderir e eu assim, bem, como é que vamos fazer isto agora sem o Pinheirinho? Não, tem que dar. Uma live com o Pinheirinho, sem o Pinheirinho é complicado. Exatamente. Não ia fazer boa figura. Olha, Pinheirinho, estou a ver que já está aqui a entrar alguma malta que tu conheces e que nos são bem, Alguns. bem conhecidos. Sim, sim. A Marta, entrou ali também a Isabel. O Boa. Gonçalo, pronto, aqui só malta que veio aqui para também conhecer um bocadinho de time, alguns deles já te conhecem, Boa. mas certamente também agora aqui abrir para mais pessoas que possam não te conhecer, não sei onde é que andam neste mercado imobiliário, mas certeza que há muita gente que ainda podes acrescentar valor e daí também te ter convidado para fazer esta live aqui em conjunto, que agradeço desde já, pronto, a tua disponibilidade imediata para partilhar também um bocadinho do teu know-how e do teu percurso. Sei que hoje também foi um dia corrido para ti, também com a sessão com a Susana e com o pessoal da comunidade. Por Verdade. isso, olha, mesmo obrigado por dedicares aqui um bocadinho do teu tempo a este espaço para nós. Bem-vindo. É um gosto imenso. André, obrigado. Sabes que eu gosto muito de partilhar tudo o que é sobre assuntos sobre o mercado imobiliário. Para mim é um prazer falar sobre. Ganhei um gosto especial também para vos acompanhar e mesmo o setor em si. Acho que devia-se falar ainda muito mais, devia de haver muito mais comunicação acerca do imobiliário, porque acho que é através desta comunicação depois nós conseguimos criar mais transparência, menos atrito e tirar aqui um bocadinho do que é isto, do real valor que o imobiliário traz para a vida das pessoas. Portanto, parabéns pela iniciativa e é claro que para mim é uma honra estar aqui. Obrigado. Eu concordo com tudo o que disseste, acho que há sempre espaço para partilharmos e também para nos darmos a conhecer, porque às vezes quando se fala de mercado imobiliário é tudo um bocadinho uma questão de métricas, de números, uma coisa um bocadinho mais impessoal às vezes. Também faz parte de nós este trabalho de acrescentar e de aproximar as pessoas do que é que realmente é feito neste mercado de bem, que acho que há muita coisa que felizmente se faz bem, mas também temos aqui espaço a melhorar e estas são sempre iniciativas que qualquer uma pessoa acho que tem sempre valor a acrescentar para quem nos possa ouvir. Começando agora aqui um bocadinho, Pinheirinho, eu tenho aqui uma pergunta inicial que eu acho que é daquelas sempre muito difíceis e que tu já deves estar à espera, mas é um bocadinho quem é o Augusto Pinheirinho, para quem não te conhece, de um modo geral, como é que tu te defines enquanto pessoa e enquanto player que está também aqui no mercado imobiliário? Olha, é uma pergunta sempre muito difícil de responder e acho que é sempre diferente. Ou seja, quando alguém me pergunta quem é o Augusto Pinheirinho, era diferente da última vez que me perguntaram isto. É que eu sinto que nós somos sempre um ser diferente a cada dia que passa, por via das nossas experiências, por via enfim, de novo conhecimento que nós também obtemos. E então, quem é o Augusto Pinheirinho neste momento, em termos de consciência, em termos de ser e em termos de mercado imobiliário? Sinto eu que sou alguém que está muito mais consciente do espaço a ocupar dentro do mercado imobiliário, algo que tem vindo a ser crescente a cada tempo, conforme o tempo vai passando. Em termos de Augusto Pessoa, passou um fervoroso pai de gêmeos. Ainda antes de nós desligarmos, eu tive aqui já um arrinfo forte com eles. De boa noite, não estavam a ouvir, pelo menos despeçam-se de mim antes de entrar aqui em live, eles estão neste momento a despachar-se ali ao lado. Portanto, sou este fervoroso pai de gêmeos que digo mesmo que ferve também pouca água, mas tanto para a parte do ferver como para a parte do amor. Portanto, eu estou nos dois lados e vivo intensamente este papel que me foi incumbido, não sei se por destino, se por castigo, ou seja aquilo que for, como queiram chamar, que às vezes é um misto dos dois. E então sou essa pessoa, sou um eterno enamorado, pelo menos, aqui, porque não sou casado ainda com a Kátia, que é a minha mulher, no fundo, a pessoa que eu decidi partilhar a minha vida, o crédito da casa, o trabalho e os meus filhos. Portanto, sou essa pessoa no mercado imobiliário, a bem dizer, de uma forma muito mais coerente e direta. Sou neste momento mentor e formador imobiliário para as áreas da comunicação e do marketing e tenho como principal missão tornar o imobiliário mais tangível a todas as pessoas, fazer valer o real valor daquilo que vocês aportam, vocês, mediadores, aportam ao imobiliário e até a importância que têm as agências para que a forma, ou seja, a percepção como vocês, os profissionais que estão na linha da frente, são vistos no fundo, pelo público em geral, mostrar também que estas organizações também têm um grande peso nesta percepção que é tida por vocês enquanto mediadores. Portanto, eu sinto que estou aqui no meio e quero muito, com o meu trabalho, através da comunicação, através de estratégias de marketing, algo que agregue valor ao vosso serviço, ou seja, definir estratégias que possam agregar valor
ao vosso serviço para que de alguma forma a percepção também que as pessoas têm do vosso serviço seja ela também mais valiosa. Pá, de uma forma assim geral, eu sou esta pessoa com uma história muito grande, mas se lá chegarmos durante a conversa, terei todo o gosto em ir ao grau de profundidade que tu bem entendas. Claro, aqui é um espaço, pronto, o espaço é mesmo para tu também te dares a conhecer e também estás à vontade para falar sobre o que achas que possa ser pertinente para quem nos está a ouvir, porque é mesmo essa a ideia, é dar aqui um bocadinho a conhecer de uma pessoa que eu acho que faz toda a diferença no mercado e que é uma grande ajuda para consultores que já estão numa fase que realmente procuram ter um serviço de excelência, ter uma consciência diferente e estarmos cada vez mais a trabalhar para um mercado mais profissional. É isso que eu também vejo em ti e pelo que tu disseste também, eu também da percepção que tenho, também é isso que tu transmites. Transmites uma dedicação, não é 100%, é 150%, ou seja, quando tu te propões algo, tu vais entregar mais do que aquilo que nós estamos à espera, ou até do que tu inicialmente esperavas poder entregar. E isso é de valorizar, ou seja, tu dás sempre tudo e mais um bocadinho do que as pessoas esperam de ti. Isso acho que é um diferencial enorme. Hoje também falamos um bocadinho de diferenciais, e eu acho que o teu também acaba por ser um bocadinho isso, dares mais do que estamos à espera e trazer coisas complexas, trazê-las para a realidade de quem realmente está no mercado. Eu acho que é uma grande diferença de conseguires fazer uma aproximação aos consultores que têm diferentes níveis de consciência e consegues um bocadinho trazer esse nível a todos de uma forma um bocadinho em diferentes estadios, mas de forma igual, precisamente porque tu te metes nessa posição também de aprender como nós aprendemos diariamente. Acho que isso é um grande diferencial. Tu falaste aí realmente que o teu background também foi um historial também duro, se assim podemos dizer, com muitos altos e baixos, não é? Felizmente agora estás se calhar no ponto mais alto do que tiveste ao longo da tua vida, não sei se será ou não, mas fala um bocadinho sobre isso. O que é que o teu contexto, por exemplo, social, familiar, de onde tu vieste, como é que foi este percurso até aqui? O que é que te moldou para a pessoa que tu és hoje, porque eu sinto que tu és uma pessoa resiliente, que luta por aquilo que quer, não é? Podias ter ficado perfeitamente agarrado a uma situação de que as minhas condições iniciais são estas, a partir de um ponto de partida que não é o mais favorável possível, não é? Certamente haverá pessoas que começam de um ponto muito mais à frente do que aquilo que tu começaste, não é? Mas isso não fez diferença onde tu estás hoje, ou seja, conseguiste chegar lá e se calhar aqueles que partiram mais à frente em teoria não atingiram o ponto em que tu estás neste momento. Explica-me aqui um bocadinho e apresentar aqui um bocadinho às pessoas como é que foi este teu percurso assim de forma resumida, sintética, ou que tu entenderes que deves explorar. Sim, sim, como é que é de começar? Primeiro que tudo, tu falaste sobre uma coisa que é sobre o ponto em que eu estou agora. O ponto em que eu estou agora é um estado que amanhã vai ser diferente, como te digo, vai ser um pinheirinho diferente, não sei o que é que o futuro me reserva, pontos mais altos, o que é que nós podemos considerar como o ponto mais alto, em termos daquilo que eu considero que é o sucesso, daquilo que eu considero que a minha... Tiveste a estudar a matéria sobre o sucesso, estou a ver. A definição de sucesso. Estivemos a falar hoje sobre isso, é verdade. Exato, porque acho que é um bocadinho isso. Mas basicamente o que é que tivemos, aquilo que eu considero que é eu estar de alguma forma contente com aquilo que eu consegui. Eu sinto que sou um ser eterno e satisfeito. Ou seja, eu quero sempre mais, mas não no sentido financeiro da coisa. E atenção, recrimino-me imenso por isso. Tenho em casa a maior crítica em relação a esse caso, porque eu dou muito mais do que aquilo que eu recebo, mas eu sinto que aí é que está o equilíbrio. Portanto, eu sempre quis ser assim desde o início de tudo. Ou seja, quando eu digo desde o início de tudo, desde criancinha, que eu sempre senti que tinha sempre que entregar algo a alguém. Eu tinha sempre que agregar algum valor para me sentir bem. Ou seja, não sei se por algo negativo, ou seja, por a necessidade de reconhecimento alheio, ok? Não sei se tive muito essa necessidade, porque vivia num bar social aqui em Setúbal, que é o Bar da Bela Vista, com mais 5 irmãos, a dormir no mesmo quarto. Portanto, a atenção era muito dividida por todos. E se calhar isso fez com que eu tivesse que procurar em pessoas estranhas aquilo que se calhar não encontrava em casa. Não estou a dizer que não tinha amor, ok? Não estou a dizer nada disso. Mas se calhar eu necessitava de mais e não tinha. E então procurei sempre de outra forma. Isso fez com que eu desenvolvesse uma aptidão natural para, como tu dizes, aquilo que tu dizes, tu propões-te a dar. Nós já sabemos que tu vais dar 100%. E tu dás 150%. Temos a Marta aqui a dizer, não é 150, é 300. Okay? Eu vi a Marta e concordo perfeitamente. Ou seja, mas para mim é um normal. Perfeitamente. Isso é o normal. Isso para mim é o normal. Não faz sentido eu entregar o mesmo ou entregar abaixo. Para mim, isto é o normal. E então, basicamente, o que aconteceu foi que eu sempre tive esta consciência desde o início, que é, eu tenho sempre que entregar mais. Quando eu fui colocado na tábua para decidir sobre a minha vida,
desde tenra idade, desde que foi aos 11 anos, a primeira grande decisão, o primeiro grande convite que me fizeram foi para deixar de viver por vida de morte do meu pai, enfim, histórias, outras que se calhar não interessam muito para aqui. Morte do meu pai, minha irmã paterna convida-me para ir viver com ela e eu lembro-me como se fosse hoje o convite para ir viver com eles. Ou seja, a minha irmã paterna e o meu cunhado não tinham filhos, era uma oportunidade que eu tive ali para dizer que sim e ter uma oportunidade que nunca pensei vir a ter na vida. Basicamente, tive um quarto só para mim que não sabia o que era isso, soube o que era amor incondicional, não que eu não tivesse antes, mas para mim em específico, não no sentido do egoísmo, mas eu percebi o que era ser, gostarem de. Como é que é dizer isto? Sem parecer arrogante nem egocêntrico. Mas Sim, 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 claro. eu percebi que havia ali um carinho, havia uma preocupação adicional. E quando eu falo em preocupação adicional, falo mesmo na questão da disciplina também. Eu não digo que me apaparicaram. Claro. Eu, numa realidade, num bairro social, para ter uma ideia, eu estava acordado até às horas que eu quisesse. Não havia regras. Um miúdo com 10 ou 11 anos, 2 da manhã, 3 da manhã, na rua, a brincar às escondidas, sem que ninguém me dissesse alguma coisa. E a partir do momento em que eu vou viver com a minha irmã paterna, que é a minha irmã, às vezes digo por brincadeira que é a minha irmã, e às 9h30, depois de dar o Neco, não sei se te lembras do Neco, não sei se és dessa altura. Era mais os patinhos, pronto, já não foi. Mas o Neco também me lembro, sim. Mas havia o Neco em que era a última série que eu via. A partir do momento em que terminava o Neco, eu ia dormir. Ponto final, não havia cá mais isso, questões de higiene que não era possível existir, melhores quando eu vivia na Bela Vista. E que a partir do momento em que tive uma nova realidade, eu percebi, caramba, eu percebi de forma inconsciente, ou seja, não é isto é tudo diferente, isto é tudo tão melhor, aquilo onde eu estava não prestava. Não era isso que eu penso. Hoje eu tenho esta noção, mas na altura não tinha essa noção. Mas também não tinhas Para mim, bem noção da realidade, não é? Ou seja, se nunca tivesses passado por outro contexto, aquilo era a tua vida. para mim, Nunca tinhas... exatamente, para mim aquilo era o normal e bem ou mal, aquilo era o normal. Quando eu veio aquela chapada de luva branca, mas sem ser, tive uma chamada para a realidade, foi no primeiro dia de escola, porque eu fiz a transição da casa da minha mãe para a casa da minha irmã durante as férias escolares do Natal. Como está a acontecer, estas férias agora que vão acontecer agora. Eu fiz essa transição e no primeiro dia do segundo período, eu tive a minha primeira aula com os professores da EVT, que eram marido e mulher, os professores Mota, e por acaso iam sempre de moto para a escola, não sei se tem alguma coisa a ver. Coincidência. Coincidência. Era um casal, que eram os professores Mota, e quando eu vou entrar à sala, não sei se já ouviste esta história ou não, costumo às vezes contar, que eles dizem, Augusto, estás diferente. Não é? E o diferente era o estar asseado, era o estar com higiene. Ou seja, hoje pergunto-me, como é que eu apareceria antes? Como é que era antes que eu não tinha consciência de como aparecia nas aulas, não é? E agora isto faz pensar um bocadinho. E basicamente sempre, em toda... E isto foi comigo até entrar no mercado de trabalho. Eu diria que a decisão mais confortável que eu tive até hoje foi quando decidi escolher a faculdade para a qual ia trabalhar. Desculpa, estudar. Eu fui estudar para a faculdade mais próxima da minha casa. Tipo, eu quero comodismo total. Eu nem sequer queria ir estudar para a faculdade nem nada. Ou seja, e fui para a mais próxima da minha casa. Foi a decisão mais confortável que eu tive, porque tinha a nota certa para entrar, que era uma específica, e está tudo certo. Mas foi só isso, porque eu terminei o curso, um curso novo que não existia, como o terceiro melhor aluno desse ano do curso, e depois o meu primeiro emprego não teve nada a ver com o curso. Fui trabalhar como animador sociocultural, sem ter a licenciatura de animação sociocultural. E eu percebi aí o significado da diferenciação. Ou seja, o que é que me difere das outras pessoas no mercado de trabalho? E eu percebi, o que me difere é aquilo que as outras pessoas precisam. E por acaso calhou, não sei se foi sorte, mas a sorte constrói-se. O meu primeiro empregador, o que eu precisava era de alguém, de uma pessoa que soubesse lidar com pessoas, como é óbvio, né? Com crianças, tivesse essa sensibilidade, e eu sabia fazer sites, André. E foi por isso que eu fui contratado. E como é que sabias fazer sites na altura? Aprendi sozinho a fazer. Eu fiz um site sem internet. Ou seja, tu não tinhas internet não em casa, tinha mas conseguiste internet dar em esses casa. passos. Eu fiz o meu primeiro site sem internet e eu percebi que havia caminhos, os caminhos ligavam-se, que eram as hiperligações, quando eu clicava num botão tinha que acontecer alguma coisa e que todos os outros botões tinham que permanecer iguais porque tinham que estar sempre disponíveis, a não ser aquele que eu tinha acabado de clicar. Ou seja, quando eu clicava, esse botão ficava inativo, era assim que eu fazia os sites. Portanto, e depois apareceu o Joomla, e depois apareceu o WordPress, e essas coisas todas. Portanto, eu aprendi a fazer isso. A partir daí já comecei a ver alguns tutoriais. Mas foi por isso, ok? Depois, o meu segundo emprego foi porque eu fui convidado para trabalhar numa empresa de tecnologia, que vulgo produção de karaoke.
não sei se alguém conhece, que esteja aqui, que é o Canta Tu, e eu trabalhei para essa empresa. É certo que quando eu fui convidado para trabalhar para essa empresa, eu estava para ser convidado para ser gerente, neste caso do sítio onde trabalhava antes. Ou seja, eu ia ser promovido à gerência daquela loja. E na mesma altura convidam-me para outra empresa. Calha aqui ou não a coincidência, quem me convida, nessa altura, dessa empresa, quem era o dono dessa empresa, era o pai da minha ex-namorada. Mas não foi por ser o namorado da filha dele que ele me convidou. Ele viu competências em mim para ocupar aquele lugar. E até na Portanto, altura já era ex, não é? Já nem sequer não, era, nessa altura ainda era, ainda era atual. Nessa Ok. altura ainda era. Eu namorei com a filha dele durante ainda alguns bons anos enquanto trabalhei para ele. E imagine-se, isto para mim foi uma pressão maior ainda, porque eu tinha que fazer valer ainda mais do meu valor às outras pessoas que trabalhavam na empresa. Como é que eu justifico isto? E as pessoas podem dizer, ei, cunhas e não sei o quê. Pois é, mas a verdade é que hoje essa pessoa é meu sócio. Ou seja, a empresa que nós criámos em 2017, quando eu despedi-me dessa empresa, ele convidou-me para ser sócio dele. E aqui é que se vê a diferença. Ou seja, ele percebe que o valor que eu agreguei à empresa foi tão diferente, ou seja, em termos de diferencial, que ele não tinha já condições para continuar com a empresa ou com o negócio sem mim. Eu meto o corpo e alma em qualquer negócio onde eu estou, mesmo que seja o sogro, mesmo que seja o primo, mesmo que seja o irmão. Depois disso, tanto depois da minha relação... Deste aí um passo, ou seja, do que era confortável para ti, que era o que tu já conhecias, não Sim, é? Estavas naquela área da animação só cultural, podias ter ficado ali, não é? Ias ser promovido. Mas sim, trocaste o que seria algo que seria certo, que já sim. conhecias, por algo novo. Ou seja, não tiveste também medo de avançar, ou seja, de trocar para algo que naquele momento era desconhecido para ti. Acho que isso também é importante, Sim. porque se não tivesse também dado esse passo, se calhar nada do que era a seguir a isso teria acontecido, não é? Terias ficado no mesmo ponto que já conhecias e não teria, e serias estagnado nesse Yeah. ponto, possivelmente, ou evoluindo como tu és, evoluindo dentro daquele ponto, mas não seria o percurso que acabaste por fazer, não é? Sim, sim, eu concordo. Vejo as coisas um bocado dessa lógica. Alguma coisa das quais eu me posso orgulhar é que todos os sítios onde eu saí com a porta aberta. Portanto, eu tenho cartas de recomendação dos sítios de onde saí. Ou seja, as coisas foram feitas sempre com muito profissionalismo e quando saí as coisas foram comunicadas também elas com profissionalismo. Agora, o que aconteceu, depois eu decidi, como vês, eu fui responsável de marketing e de produção de conteúdo dessa empresa, ok? E nunca tirei sequer uma licenciatura em marketing, ok? Ou seja, eu nunca vi o facto de não ter a licenciatura específica para exercer aquela função, eu nunca vi isso como uma fricção, nunca vi isso como um limite. Basicamente eu vi, ok, é um desafio novo que eu vou ultrapassar e a melhor forma que eu conseguir. Depois eu despeço-me outra vez, eu sempre me despedi dos sítios, nunca fui despedido. Nada contra com quem tinha sido despedido, Claro. mas eu sempre me despedi, não no sentido de não ver valor, mas às vezes não ver futuro, tanto na relação, ou seja, na relação profissional. E acho que às vezes falta um bocadinho isto, que é perceber que nós servimos a empresa e a empresa serve-nos a nós. Ok? Sim, é uma troca, tem que ser É uma win-win para as troca. duas partes. Só Exatamente. assim é que faz sentido, não é? Exatamente. Da mesma forma, até hoje, como acontece agora, o consultor serve à agência e a agência serve ao consultor, ou a marca serve ao consultor. Ok? Tem que ser sempre visto dessa forma. E sempre que eu via que a coisa não estava a dar para crescer mais, eu decidi aí terminar a nossa relação contratual para depois procurar outro desafio a seguir. Acontece que nessa altura eu fui despedido, desculpa, eu despedi-me. Fui como sócio dessa mesma empresa, com o engenheiro Jorge Calheiros, e vi que aquele negócio em específico que nós estávamos a continuar não era o suficiente, por via de alguma gestão interna, para pagar o meu vencimento. Ou seja, foi possível durante alguns meses, eu não tinha arcabouço, nem tinha consciência ainda suficiente para gerir uma empresa, estar à frente de uma empresa, estar à frente de 80% de uma cota de uma empresa onde todas as decisões eram minhas e gerar novo negócio. Ou seja, eu não tinha ainda a maturidade que E estamos precisava a ter. falar isso com que idade, Pinheirinho? Que idade é que tinhas mais ou menos nessa altura? Porque não foi agora uma Foi coisa em, assim tão foi, recente, em, não é? foi em 2016, portanto não foi assim há tão pouco tempo. Ok? Então, em 2016 foi quando eu me despeço, em 2017 foi quando eu sinto que esta empresa não é o suficiente para me pagar ainda o meu vencimento. E o que é que eu fiz? Eu podia ter fechado a empresa e podia ter dito ao meu sócio, na altura, não estou a conseguir, vou fechar a empresa, vou outra vez para trabalhar por conta de outra. O que aconteceu foi, eu não vou fechar a empresa, vou continuar com este sonho, com a porta aberta aqui, mas vou dar um passo atrás para depois poder dar 2 passos à frente. E mesmo com esta empresa que tinha acabado de ser gerada, eu acarinhei um outro projeto que foi como gerente do centro de impressão, mas eu fui concorrer para gerente sem nunca saber ter tirado uma fotocópia também. Portanto, Exato.
Eu costumo dizer isto também. Eu fui para gerente do centro de impressão sem nunca saber ter tirado uma fotocópia. O que é que tu vendeste nesse caso específico, não é? Tiveste de vender alguma coisa à pessoa que te estava a contratar, não é? Se Claro, tu não tinhas experiência, não conhecias, o que é nada, que tu conseguiste nada. vender Mas ali? eu fui Qual lá é que para foi gerente. tu entregaste valor de alguma forma, não é? Para verem valor em ti para te contratarem para essa posição. A única, em termos de especificações técnicas, aquilo que eu sabia fazer era Photoshop, CorelDRAW, sabia funcionar bem. Mas depois o que eu sabia fazer também era gerir, sabia gerir pessoas, percebia de pessoas e tinha o arcabouço suficiente para perceber a responsabilidade que era estar à frente de uma organização que não era minha. Uhum. Portanto, os outros responsáveis estavam no norte e era a primeira loja a ser aberta em Setúbal e o que aconteceu foi que eu também vendi uma coisa muito importante, que é a transparência e humildade, que é dizer o seguinte: se porventura vier algum colega para esta loja que consiga Uhum. gerir de melhor forma as situações, pessoas e stocks, eu sou o primeiro a dizer este lugar não é para mim. E essa parte aí eu acredito que também possa ter feito ali algum diferencial. Uhum. Que é perceber, eu venho para este lugar, mas se houver alguém melhor, eu sou o primeiro a sair fora. Não é sair fora, eu sou o primeiro a admitir que não é para mim. Há pessoas mais capazes de o fazer. E isso fez com que eu fosse trabalhar para esse centro de impressão. 2 meses depois fui convidado a tomar esse lugar, porque os primeiros 2 meses foi de formação da nossa equipa do Força. Norte, a vir cá formar-nos, e a partir do momento em que eles começam a fazer o phase-out, eu fui convidado para assumir essa responsabilidade, para a qual eu me coloquei à disposição. Portanto, como vês, tudo aquilo que eu fiz em termos de profissional ou em termos de não profissional, eu sempre tentei dar mais do que o que recebi do outro lado. Vou mostrar um exemplo muito prático, ok? Para que percebam. Uma máquina de gravação em laser, Uhum. ok? Que era da Weed Laser. E ninguém nunca tinha trabalhado com aquela máquina. E quando aquela máquina aparece, eu sou o primeiro a ficar lá num dia de feriado, que não é o dia que eu não tinha que ir trabalhar, sem ter que me pagar, porque eu queria trabalhar, queria perceber como é que aquilo funcionava. Não só para eu perceber, mas para poder formar as pessoas que estavam, ou novas que pudessem entrar, para poderem trabalhar com aquela máquina. Agora, isto para mim era o normal. O que não era normal era alguém pôr não é a sua vida pessoal, não estou a dizer que a empresa tem que ficar sempre à frente de tudo e todos e Uhum. que fica à frente da vida pessoal e familiar. Eu sinto é que há momentos onde nós temos que entregar muito mais e há momentos onde as coisas estão controladas. Agora, há é que aceitar. A Kátia, por exemplo, acabou de É isso. entrar, ela sempre foi a maior crítica é racional da relação. Eu sempre fui o emocional, o que quero fazer e não sei o quê. E ela foi, fogo, já viste a que horas é que estás a chegar a casa, outra vez, muito tarde. Porque eu sentia os problemas dos clientes todos. Os clientes tinham um negócio qualquer para fazer e desse negócio dependia ao meu serviço. Eu ficava lá. Eu não me importava nada em ficar lá. Uhum. Na época do Natal, então, sabe, eu sentia-me uns pequenos gnomos do Pai Natal. Ok? Nós havia sempre 2 ou 3 noitadas, que era tipo 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, para produzir as coisas todas que a criatividade, tanto das pessoas como nós estavam lá a trabalhar Uhum. para criar aquele presente de Natal Muito especial para alguém, que não era é? muito especial para alguém. E eu assumia isso. Da mesma forma como assumia a velhinha que ia lá ao balcão e queria falar especificamente comigo. Porque eu só fazia uma coisa que se calhar que os outros não faziam, que era parar e ouvir. Aquilo que elas precisavam efetivamente. Queriam fazer um ponto cruz. Uhum. A visão já não era boa. Precisavam de fazer uma ampliação maior. Eu tinha o cuidado de ir perceber qual é que era o grau de ampliação e não tinha problema nenhum em ir à máquina maior dos arquitetos fazer uma coisa enorme. O maior gosto que eu tinha, André, era quando essas pessoas apareciam lá, as velhotas, com o ponto cruz todo feito. E me disseram, olha, está a ver, filho, foi isto, foi por isto que eu vim imprimir. Ou seja, imprimiam lençóis de metro para fazer uma coisa de 60 por 90. Né? Isto, isto é que me movia, porque não era o dinheiro que nós íamos ganhar com essa fotocópia da velhota, era o resultado que isso ia dar a seguir. E eu acho que Uhum. isso Claro. tem-me trazido aqui para. Não sei se isto resume um bocadinho tudo aquilo que tu perguntaste, Uhum. mas olhando para trás de uma forma fria e consciente,
eu sinto que é desta forma que nós devemos estar no mercado e no mundo. Sim, em tudo o que faz. Olhando agora também para o que disseste, dá para perceber também. A Marta também estava aqui a falar da questão do espírito de missão, que Sim. isso nota-se, claro, ou seja, em tudo em que tu estás. Eu acho que é muito pela dedicação que tu pões a cada projeto, ou seja, dás tudo o que tens no que estás a fazer e tens também algumas coisas. Estavas a falar que talvez em termos técnicos, para algum dos cargos que foste, ou mesmo teóricos, não serias, se calhar, a pessoa mais qualificada, Uhum. mas tu tiveste outras coisas que as entidades empregadoras viram valor em ti, que foi basicamente as soft Sim. skills, aquilo que tu acrescentas, essa dedicação. Eu acho que foi um bocadinho por aí. Eu acho que mesmo nos dias de hoje, cada vez mais as soft skills são coisas que Sim. são mais valorizáveis, porque em termos técnicos e teóricos, qualquer pessoa pode tirar um curso, pode aprender, e isto não vai dar garantias de nada. Ou seja, se conseguirmos cada vez mais trabalhar estas soft skills e formas de mobilizar o conhecimento, ou seja, porque nada vale só termos teoria e não conseguirmos fazer a aplicação disso na prática, que foi basicamente aquilo que tu estavas a entregar às entidades empregadoras. Eu nunca trabalhei com esta máquina, ninguém trabalhou, mas eu vou arranjar maneira disto funcionar e É. vamos conseguir fazer isto funcionar. Por isso é basicamente isso que eu vejo aqui um bocadinho olhando para o que tu dizes, de forma aqui muito prática. Acho que foi isso também que acabou por acrescentar valor por todos os sítios onde foste passando, e isso faz um bocadinho paralelo ao que tu estás a entregar ao mercado imobiliário, porque acho que o que tu resumiste basicamente é uma descrição que poderia ser perfeitamente aplicável ao que tu estás a fazer aqui, em termos de dedicação, em termos de não. As novas ferramentas, por exemplo, que tu nos apresentas, tu vais à procura, encontras novas ferramentas, vais testar, e quando chega até nós consultores, já vem tudo de uma forma muito mais digerida, muito mais fácil de aplicar, para não termos a dor de estar a explorar algo que nunca vimos na vida e que temos aquelas dificuldades iniciais, que é normal, quando não conhecemos uma ferramenta, temos que explorar, temos que testar, temos que fazer todo esse processo, que leva tempo, e é coisa que muitas vezes os consultores não têm propriamente tempo para estar a dedicar a cada ferramenta para perceber qual é a melhor utilização que pode fazer dela, e acaba por ser isso tudo que tu trazes para nós, esse know-how, essa expertise, e a aplicação na prática do que é que nós podemos fazer com essas ferramentas. Como é que disto que nós falámos aqui em termos de percurso, como é que chegaste ao mercado imobiliário? O que é que te fez chegar aqui ao ponto em que, ok, isto é o que eu quero fazer, vou entrar de cabeça no mercado imobiliário, vou sair das outras partes e dedicar o meu tempo aos consultores em específico? Podias ter entrado como consultor, podias ter feito marketing, anúncios, como há muitos a fazer tráfego pago, por exemplo, para consultores, agências de marketing, que já era um bocadinho o teu know-how da parte de marketing também. O que é que te fez enverdar por esta área de também ser mentoria e ajudar aqui os consultores a atingirem os seus resultados com uma comunicação diferente do que o mercado está habituado? Olha, André, primeiro de tudo, obrigado por aquilo que tu disseste e deixa-me só desabafar um bocadinho. Estas O palco incríveis é teu, 10, o palco é teu. 10 12 pessoas que estão aqui. Eu acho maléfico, ok, aquilo que fazem alguns profissionais não, aos profissionais de mediação, porque eu sinto que algumas pessoas percebem-vos como um porquinho milheiro. Eu acho maléfico quando dizem o seguinte: então, agora, para fazeres um email marketing, tu é só procurares uma ferramenta de email marketing. Com certeza, existem muitas no mercado e tu é só procurares e ficam por aqui. Então, tu queres fazer anúncios, vais ao Facebook Ads e fazes, é fácil. É muito fácil Exato. fazeres. Vai lá fazer, que é para ver o que é que acontece. Tu queres fazer, sei lá, agora automações, não é? Primeiro do que tudo, então tens que automatizar o teu trabalho. Já viste muito bem, tu estás cheio de trabalho, cheio de tarefas, então tens que automatizar. Então, E aí já é vai. uma fase diferente, ou seja, porque a primeira parte, o que é automações? O que é isso? Isso é possível? É Não, possível automatizar alguma coisa? Ou seja, nem há consciência sequer dessa parte. é isso mesmo, ou seja, não é. Isto parece tipo, é um mundo de espasmos. Tipo, olha, agora vai. Queres isto? Então vai para ali. Queres isto? Então vai para lá. Isto para mim é maléfico porque tira-vos o foco daquilo que vocês devem fazer, que é pessoas. Pessoas, é claro que devem perceber da legalidade das vossas ações, da legalidade de tudo que contempla isto do que é a mediação imobiliária. O que o mercado precisa é de dicionários, ok? Pessoas que simplificam e não pessoas que complicam. O mercado não precisa de pessoas que valorizam mais a sua expertise do que, como é que é dizer, a sua expertise do que a transformação que vão fazer naquela pessoa. Em que é mais importante a estratégia que eu conheço do que aquilo que tu precisas. E acho que o mercado vive um bocadinho disto. Então, desculpa lá o desabafo, foi um bocadinho isto. E por sentir isto, é que eu sinto a necessidade de ir ver onde é que se clica no botão Uhum.
e eu não sei, eu fico doente durante as nossas sessões, tu acompanhaste algumas, quando eu vos meto a fazer coisas que vocês só têm que fazer uma vez na vida. Eu penso, estes profissionais não deviam estar a fazer isto, mas têm que fazer isto. E como podes ver, não sei se já assististe ou não ao vídeo agora da terceira turma, Já. já vai haver coisas que vão ser mudadas. Porque fico doente, porque não faz sentido. Ou seja, a complexidade da tarefa não tem que ser valorizada pela sua complexidade, mas sim pela solução que ela agrega-vos. Okay? E por isso eu não posso estar a valorizar o meu apoio por algo complexo, para vocês é igual ao litro. Okay? Não sei se foi complexo para a sua questão aí desse lado. Ao fazer isso, basicamente seria só, ou seja, mais um no mercado que estaria a tentar só vender a sua solução, de género. Vocês estão em dor, venham cá que eu sei a solução e fazemos isto em conjunto. Ou seja, e nunca foi isso tudo que propuseste. E é um bocadinho esse mesmo o ponto que também nos agrega bastante valor, nós sabermos que da tua parte vais fazer o máximo para nos facilitar a vida e dar-nos o apoio todo que nós precisamos para fazer acontecer. Se é uma questão que vamos só fazer uma vez, tu fazes e pronto, ou dizes como é que se faz de uma forma mais simples e não ter aquela dor de ter que estar a explorar e estar a perder tempo. Sim, mas acho que é fundamental. Sim, mas respondendo agora à tua questão, porque não quero fugir à mesma, que é como é que eu vim parar aqui? Olha, uma das culpadas de eu ter vindo parar aqui é a Susana Gomes, ok? Que ela é que me pôs, ela é que me obrigou, entre aspas, ok? Ela é que me deu a coragem, melhor dizendo, de assumir o nicho de mercado imobiliário, porque ela sempre disse, tu fazes falta ao mercado, as pessoas precisam de ti, mas precisam de mim para fazer o quê? Não faço ideia do que é que eles precisam. Sou uma cambada de grunhos que estão aqui a roubar o dinheiro às pessoas. Era o que eu pensava, ok? Portanto, temos aqui uma fase em que eu precisava ganhar dinheiro, como é óbvio, para alimentar os meus filhos e pagar a minha casa e essas coisas todas. E eu disse, ok, então se há um mercado onde eu posso trabalhar, se tenho um mercado imobiliário, se vou ter a exposição do evento, vou aproveitar. Vamos ser aqui transparentes. Vou aproveitar, vou ter algumas pessoas a verem, algumas dezenas, vamos lá aqui fazer alguma coisa. Ou seja, ela foi a quem eu digo um obrigado por me ter trazido para este mercado, e depois, no mesmo evento, o Vítor obrigou-me a ficar cá com um olhar diferente, com uma percepção diferente sobre o mercado imobiliário. Ou seja, eu tinha a certeza que não vinha para cá só servir, fazer anúncios ou fazer gestão de redes sociais, porque eu sempre quis fazer algo mais. Como sabes, eu sempre fui assim até aqui, com certeza iria fazer mais alguma coisa, mas iria estar sempre no prisma do consultor que estivesse a trabalhar comigo e não pensar de uma forma muito mais lata, muito mais abrangente, que era o setor em si. E o Vítor deu-me essa visão durante o primeiro summit imobiliário e eu pensei, não, eu consigo fazer algo diferente por isto. Só que agora ainda estou muito verdinho, preciso de aprender muita coisa e pronto, e basicamente foi dessa forma, foi no Summit Imobiliário Portugal, onde eu estive mais à vontade, fiquei mais à vontade, fiquei a conhecer melhor o setor, foi onde a Cristina Moraes, a primeira pessoa que me deu a oportunidade de a servir, de querer se reunir comigo, querer saber mais daquilo que eu fazia, sem saber muito bem aquilo que eu fazia, simplesmente gostou das soft skills, Ela com foi certeza achou piada. Ela foi uma visionária, sim. Achou piada aquele miúdo e disse: Oh, Pinheirinho, nós somos também és aqui da Margem Sul e não sei o quê, anda lá aqui a reunir-te comigo. A verdade é que quando fui reunir com ela, nós estivemos reunidos desde as 10 da manhã até às 3 ou 4 da tarde e foi quando nós decidimos almoçar. Foi às 4 da tarde. Tipo, a conversa estava a correr tão bem e estávamos a perceber tão bem que eu percebi: opa, caramba, então se há mais pessoas como a Cristina, eu faço muita falta cá. E percebeste um bocadinho as dores que ela tinha, não é? Percebi que eu era capaz de ajudar no conhecimento reduzido que eu tinha naquela altura, não é que eu tenha muito agora pago para ter formação também, para estar em mentorias que consultores imobiliários estão. Eu tenho o gosto de dizer, e o João Paulo Rodrigues, que é uma pessoa de quem gosto muito e está na mentoria também, fez parte da primeira turma, ele disse uma coisa que nunca tinha passado pela cabeça e de facto faz todo o sentido, que é, eu sinto-me como aluno no ambiente onde ele está também. Porque eu tenho que aprender aquilo que ele tem que aprender para eu poder entregar um melhor serviço. E é claro que eu escolho de uma forma muito específica as pessoas que eu quero acompanhar, com as quais eu quero aprender, com os mesmos valores, com os mesmos princípios, porque depois é tudo muito mais fácil. Então, agora vai ser muito difícil tirarem-me aqui do mercado imobiliário, porque eu sinto que já afinquei raízes aqui e não vou descansar enquanto não fizer a diferença.
E já estás a fazer aqui um pequeno exército de pinheirinhos, que já são um grupo bastante grande. Visionários, visionários. Visionários, muito bem. Sim, concordo com o que estavas aqui a dizer e em termos gerais acho que sim, fizeste uma decisão que mudou drasticamente a tua posição quer no mercado, quer no que estavas a fazer, mas também de várias pessoas que te veem a ti também como mentor. Assim como tu também acabas por ter sempre referências, nós também temos que escolher as nossas. Eu acho que hoje em dia cada vez é mais difícil de selecionar quem é que está alinhado com o que nós queremos e isso é um dos pontos principais. Se tivermos mentores ou pessoas de referência que não estão propriamente enquadrados com aquilo que nós queremos fazer, às vezes até não quer dizer que esteja errado, ou seja, há várias maneiras de chegarmos ao destino final. Agora, se tivermos a acompanhar 3, 4 pessoas e cada uma está a apontar para uma direção diferente, vai ser muito complicado nós conseguirmos chegar a algum lado. Por isso eu acho que essa é uma mensagem importante também para quem nos está a ouvir, escolher alguém que se possa identificar com o que tem de valores, de direção em si para o negócio, para o mercado imobiliário, para a visão, e depois seguir um número restrito de pessoas que se enquadram nessa direção. Porque senão fica muito complicado, e está a mil e uma gurus na internet, muitas vezes, em que depois na prática é muito difícil de conseguirmos acompanhar, porque os resultados, para fazer sentido para nós, têm que ser replicáveis, ou seja, tem que haver um método. Se for só porque realmente tiveram alguns vídeos virais e depois acabou por ser um bocadinho uma bola de neve, ou seja, não há uma estrutura por trás que chegou àquele resultado, ou seja, não é possível passar isso para terceiros que possam aplicar a mesma estratégia e chegar aos mesmos resultados. Eu acho que isso é importante, é dar essa simplificação e dizer se fizermos A mais B mais C, é previsível que em algum ponto nós vamos chegar a um determinado resultado. Mas aí tu disseste, pronto, foi através do Summit, mas como é que tu chegaste, por exemplo, à Susana? Ou seja, tiveste de dar um passo, alguns, ativo para lá chegar, não é? Porque não estavas ainda a ver o mercado imobiliário como uma possibilidade, presumo. O mercado imobiliário aparece porque eu despeço-me do centro de impressão. Estava com um burnout sem saber o que era um burnout, a colocar tudo em causa, família, tudo, isto é público. A minha mulher sabe, completamente avariado das ideias e percebi que alguma coisa me estava a cansar e eu despeço-me, ok? Nessa altura, quando eu me despeço, eu já pertencia a uma comunidade, que era a comunidade do Ricardo Teixeira, a comunidade do que há, exatamente, do KDF. Foi quem me abriu a mente para perceber que, calma, então, se há uma velhinha que prefere falar comigo do que os meus colegas quando estamos todos livres ou quando eu sou o único a atender e ela não quer falar com ninguém, quer falar comigo, é sinal que é uma diferenciaçãozinha. E ele explicou, e nessa altura, quando eu assisti à masterclass dele, e começou aqui a consciencializar para o marketing digital, para a marca pessoal, inclusivamente, alguma coisa já da diferenciação e não sei o quê, qual é que é a tua proposta única de valor, o que é que tu agregas de valor, e eu comecei a pensar alguma coisa e depois decidi ingressar efetivamente na comunidade e foi aí que conheci a Susana. Okay? A Susana ela já estava na comunidade na altura. Já estava. Ela acho que foi da turma 7 ou 8, eu entrei na turma 10, portanto entrei para aí um ano depois a seguir a ela e entretanto começamos a lidar um com o outro, começamos a falar e aquilo é uma comunidade onde nós nos encontramos. Eu nunca me encontrei muito bem, tanto que quando eu entrei para lá foi até para potenciar o negócio do karaoke, que ainda hoje vive, ok? Que é um negócio que se autossustenta, não me paga ordenado ainda, portanto é um negócio de muito micro nicho. Eu entendi as fraquezas, as vulnerabilidades desse negócio, percebi para o que é que ele serve, em termos de mais-valia até para o meu sócio, em 7 direitos de autor, em 7 direitos conexos, não sei o quê, e que faz sentido continuar. Mas na outra vertente ainda não conseguia sentir uma forma de o escalar. Só fazendo aqui um paralelismo. Então, basicamente, eu entrei para essa comunidade para arranjar essa forma de escalar esse negócio. Nada a ver com o imobiliário, ok? Não estavas minimamente direcionado para aí. Nada. Servi gelatarias, servi cafetarias, imprimi cartões de visita, que era uma coisa que eu sabia fazer já. Portanto, pessoas que vieram até mim, pessoas que quiseram continuar a trabalhar comigo, em vez de trabalhar com a loja onde eu trabalhava. Porque, ou seja, o que aconteceu, mesmo assim, aquilo que eu consegui em termos de negócio disso, eu nunca procurei entrar em contacto com antigos clientes, foi o contrário que aconteceu, ok? As pessoas é que me procuraram a mim, para eu poder servir de alguma forma, e consegui servi-los. Fiz cartões para discotecas. Portanto, era isso que eu fazia na altura.
eu ia negociar, para teres uma ideia, eu ia negociar e dizia assim, então a avança para gerir as redes sociais aqui da gelataria são 350 euros mais IVA, ainda faço os anúncios e não sei o quê. É pá, nós não somos capazes de pagar 350 euros, nós só conseguimos pagar 200 euros. E eu, então está bem, pronto. Exato. Estás a ver, tipo, a 5% não, mas se for a 3, eu era esse, estás a Exatamente. ver? Então, Exatamente. então está bem, então vai, eu faço o esforço e é claro que tornou-se incomportável. Depois eu tinha muitos Claro, clientes para me pagar um salário mínimo, claro. ok? Estavas a E lutar isto foi pelo preço, estavas a lutar pelo não, preço cada vez mais baixo eu estava na e não propriamente pelo sobrevivência. acrescentar valor. Oh, André, não sei se vai agregar valor a alguma coisa a estas pessoas que nos estão a ver, mas eu, quando me despedi, foi sem plano B. O plano B foi manter a minha família. Aliás, o único plano A foi manter a minha família. O plano B não havia. Tipo, eu despedi-me para manter tudo certinho, para não haver mudanças. E eu acho que isso que estás a pegar, ou seja, é um ponto muito importante e que, em paralelo para o mercado imobiliário, é que muitas vezes vemos muitos consultores que é sempre, ou seja, vamos ver no que é que dá o imobiliário. Não é vamos fazer isto acontecer, ou seja, são percepções diferentes e maneiras de estar diferente no mercado, ou seja, tu largaste as amarras, ou seja, isto tem resultado, não há hipótese Não há nem de A nem ficarmos B. aqui pelo caminho. Não, nem que eu tivesse de ter 20 clientes a pagarem 100 euros por mês. Mas eu tinha que sobreviver, eu tinha que pagar contas naquele momento, ok? Depois, quando eu encontro o mercado imobiliário, encontro a Cristina, encontro a Sofia Salgueiro, encontro a Margarida Castanhito, que eu posso dizer isto. São raras as pessoas, André, que ainda mantêm perto os seus clientes iniciais. Uhum. E eu tenho a honra de as ter perto de mim. E continuando a compreender a evolução do meu negócio e eu a compreender a evolução do negócio delas e tornar a relação mais dinâmica, ok? Portanto, mas voltando aqui à questão Uhum. anterior que tu disseste, que foi, eu conheci a Susana nesse ambiente. A Susana também dá, convido-te a convidá-la também para a tua live. A Susana Certo, também exato. andava numa de eu não quero trabalhar com consultores, eu já fui consultora, mas entretanto cai ali um raio de consciência e diz: não, é por aqui o caminho. E quando eu já me dava bem com ela, ela convida-me para fazer o design do Summit, ou seja, todas as artes, tudo. Até lá não tinha uma grande relação com ela, e a partir desse momento, e este foi outro acordo que eu fiz com ela. Isto é a primeira vez que eu vou tornar público, talvez. É um exclusivo É aqui, mesmo, é? é a primeira vez que eu vou tornar público. A Susana diz-me quanto é que custa fazeres tudo do Summit. Aquilo deu-me trabalho. Esquece, nunca pensei que aquilo ia dar tanto trabalho. E eu disse-lhe, eu sabia que ela era coach e eu precisava de acompanhamento. Ou seja, eu percebi que eu estava sozinho e precisava de alguém que me acompanhasse, que me dissesse um caminho e que não me Uhum. deixasse fugir. E eu disse, olha, Susana, vamos fazer uma coisa. Se calhar para ti, ela ficou a perder nesse momento, com certeza. Se formos comparar aquilo que eu ia pedir para fazer o design, que ia ser 200 ou 300 euros, para aquilo que ela já cobrava na altura para coaching 1 para Exato. 1, né? Eu disse, olha, então eu faço, eu não sei quanto é que hei de cobrar, por isso, olha, em vez de eu estar-te a cobrar, isto ninguém sabe, atenção, só eu e a Susana, Sim, sim. em vez de eu estar-te a cobrar, tu faz-me aí uma sessão de coaching a cada 15 dias e de um para um. E ela disse, olha, Pinheirinho, eu nunca fiz isso com ninguém, porque o trabalho tem que ser valorizado e tem que ser pago. E há de chegar a um momento em que as coisas não vão estar equilibradas. Ou seja, ela já com a visão do que ia acontecer, Em algum momento em, aquilo não ia bater certo. em algum momento. A situação é que quando esse momento chegasse, acho que seríamos os dois bastante crescidos para perceber que esse momento tinha chegado e perceber que há outras alternativas de trabalho. E então foi isso que fiz. Eu disse, eu faço o design do Summit, acompanho-te em todos os criativos que tu precisares, eu vou ser o teu criativo oficial e tu dás-me o teu acompanhamento. E foi assim que a gente fez um acordo durante anos, ok? Durante anos. E digo-te, isso ajudou-me imenso a estar direcionado, Uhum. a não perder o foco, a perceber que era por ali o caminho. Pronto, basicamente foi a Susana, teve uma preponderância enorme naquilo que eu sou hoje. É incrível. Foi uma sequência de fatores. Ou seja, ela estava no que há e se calhar também direcionou para onde ela está hoje, não é? A parte formadora, de coaching, de trabalhar aqui esta parte com os consultores. Por sua vez, tu estavas no local certo, não é? Também fizeste Sim, por isso. sim. Tiveste essa iniciativa de estar lá e o ambiente em si, tu foste lá por um motivo completamente diferente, tentar escalar os teus negócios, o negócio que tinhas
e tentares de alguma maneira também empreender e fazer as coisas acontecerem, mas nada a ver com o imobiliário. Tinhas skills que depois a Susana também percebeu que tu tinhas e que era uma Sim, mais-valia sim, para o mercado. Ou sim, seja, é sim. um conjunto de situações que levou a chegar ao ponto que estás hoje. Isso é engraçado olhar para trás, fazer essa retrospectiva e há uma série de fatores que se encadearam para tu chegares até aqui Sim, e que é importante, por isso é que é importante dar o passo, não é? sim, Se tivesses ficado, não tivesses procurado essa ajuda no que há e não tivesses te proposto a ajudar a Susana, quase que estou a entregar mais valor do que, entre aspas, poderia estar a receber naquela fase inicial, não é? Eu acho que é um bocadinho isso, quando tu estavas a dizer que às vezes dás mais e que às vezes até não é proporcional, eu acho que é isso que faz diferença, é porque ao ser desproporcional, que eu acho que é no sentido de longo prazo faz sentido, ou seja, que tu estás a entregar mais valor do que as pessoas esperam. Isso sim, faz uma sensação de reciprocidade. sim, Ou seja, tu, por exemplo, dentro da mentoria, percebes que quem lá está e que está alinhado é alguém que vai ser um teu defensor. Ou seja, sim, se tu falar de sim, alguma coisa, fala com o Pinheirinho, acompanha o Pinheirinho, porque ele sim. realmente tem algo que te pode acrescentar. Eu acho que isso faz diferença. Ou seja, olhando matematicamente na fase inicial, pode não fazer sentido, porque os números não batem, ou seja, tu estás a entregar Não, mais não, não, é valores, verdade, dás mais horas, ou verdade. seja, se fores ver à hora, aquilo não bate certo. Mas olhando mais para a frente, eu acho que não vais ficar certamente a perder, porque é sempre recompensado o trabalho que é bem feito e quando as pessoas têm uma expectativa e isso sim fica acima do que elas esperam, acaba por mais cedo ou mais tarde isso trazer benefícios para ti, porque acho que estás, se eu posso olhar de uma maneira externa, estás a fazer um percurso também extraordinário. Não te conhecia e foi a mesma coisa que estamos a falar, ou seja, como é que eu te conheci? Porque eu dei o primeiro passo e vi que a Cristina era alguém que eu estava a gostar de ver nas redes, ou seja, era uma postura que eu gostava, estava dentro da mesma marca que eu e foi um bocadinho um espelho, ou seja, eu tinha acabado de entrar e vi a Cristina e pensei, ok, eu tenho que me conectar com esta pessoa, ela era da Margem Sul, eu sou da linha de Sintra. Cristina, quando é que podemos conversar? Tens abertura Perfeito, foste para ter falarmos aqui um com ela, bocadinho? foste ter Porque com ela. estavas na fase inicial e a Cristina disse, olha, o Pinheirinho está aqui ao telefone e ele está aqui no início, só tem aqui uma vaga e tudo mais, e na altura não era o É, momento certo para mim, porque eu ainda estava numa fase muito embrionária do que seria eu como consultor, e certamente daqui a um ano ou dois vou olhar para trás e também perceber que estava numa fase completamente diferente. Naquele momento não era o momento certo, mas comecei a acompanhar também um bocadinho o teu trabalho e as coisas foram-se começando a encadear, mas foi a mesma coisa, ou seja, que conheci a Cristina, acompanhei o teu trabalho e em algum ponto, 2 anos depois, estamos aqui os dois é a verdade. conversar. Eu acho que é isso que acaba por fazer a diferença. É nós propormos a dar o primeiro passo sem medos, ou seja, perfeitamente a Cristina podia me ter dito que não, podia não ter conhecido e podia não ter acontecido uma série de questões. Olha, acontece que eu trabalho com mais pessoas, ok? E algumas pessoas não é público, ou seja, pelo menos por parte dessas pessoas com as quais eu trabalho, elas não dizem que trabalham comigo, ok? Agora, porque é a opção delas. Uhum. E engraçado ou não, essas pessoas que de alguma forma não defenderem, mas não dizem, eu trabalho com o Pinheirinho, ok? Se eu Uhum. estou a ter esta comunicação é porque eu trabalho com o Pinheirinho. É porque estas pessoas quando entraram, e isto tem muito a ver, porque é a ligação com que a gente tem com as pessoas. Essas pessoas entraram porque alguém me passou os clientes, ok? Okay. Não foi porque deixou de fazer as coisas e passou-me os clientes. E todas as outras pessoas que optaram assim como tu, ok? Eu quero ir trabalhar, eu quero estar mais perto de ti, eu quero aprender mais de ti. Normalmente são essas pessoas que não têm problema algum Uhum. em querer que outras pessoas tenham acesso à mesma informação. E acho que o grande segredo disto tudo e a grande dificuldade é tu conseguires fazer isto, que é fazeres com que as outras pessoas queiram tanto o teu sucesso quanto tu. Uhum. Isto é difícil fazer e só é possível quando há um grande desnível Uhum. aquilo que tu falaste Sim, sim. anteriormente, que é as pessoas sentem-se obrigadas a falar sobre ti, Uhum. nesse ponto em concreto, porque sentem-se que estão sempre ou seja, tu ficas sempre em crédito, Sim, ou seja, é aquela dívida implícita, ou seja, isso está nos gatilhos mentais também, não é? que é Quando nós natural, falamos. atenção, mas que é natural e que eu não sei fazer de outra forma. Eu digo, se eu quisesse fazer isto de forma intencional, maquiavélica, eu não conseguia. Não me Já saía tinhas, tão já, bem. já, já tinhas parado, porque seria em esforço, ou seja, não seria algo que Exatamente, seria natural teu. Ou seja, chegaria a um ponto que exatamente. tu, mas porquê é que eu estou a fazer isto se isto não está a trazer retorno neste momento? Ou seja, não fazia sentido. E tem que ser visto aqui como um investimento de longo prazo. Ou seja, nada resulta no imediato. Qualquer estratégia Sim, que possamos fazer certo. não vai resultar. Ou seja, não é de um momento para o outro que nós vamos ter as coisas a acontecer só porque tivemos uma atitude que fez toda a diferença. Claro que vai fazendo a diferença a acumulação destas alterações de comportamentos,
de ações de maneiras de estar na vida e na profissão em si. Acho que isso faz toda a diferença. Olhando agora aqui, direcionado outra vez aqui para o mercado imobiliário, tu já entraste aqui há algum tempo, ou seja, quais é que são aquelas principais diferenças que tu vês no momento em que entraste, ou seja, como é que era a visão do mercado geral, quer em termos de reputação, de dinâmicas, e o que tu vês agora? Achas que há assim uma grande diferença neste ponto? Olha, não sei porque não foi assim há tanto tempo. Estamos a falar de 2 anos, não é? A partir do momento em que eu entrei, ah, com o advento aqui das redes sociais, mais consciência, mais serviços a aparecerem também, Uhum. trouxe mais visibilidade aqui a novos consultores que conseguiram perceber que conseguem ter mais visibilidade a partir daí. Eu que tenho uma opinião um bocadinho mais controversa em relação às redes sociais, valorizo imenso, ok? Mas sou muito mais a favor de uma comunicação em bloco, ou seja, Uhum. e tu sabes disso, tu já passaste pela mentoria, nós tiramos muito mais valor se conseguirmos identificar clusters de mercado e podemos comunicar para eles sem concorrência, ok? E aqui a Uhum. questão que tu falaste, uma coisa que é, se eu quiser mais resultados a curto prazo, então eu vou para um ambiente onde as coisas passam mais rápido. Então eu vou colocar muito esforço e vou combater com as pessoas, onde todas as pessoas estão, que é nas redes sociais. Eu Uhum. estou numa luta gladiadora por 3 a 5 segundos de atenção. É isso que se trata. É o que nós estamos a fazer aqui nesta live. Se nós não prendermos a atenção durante 5 segundos da pessoa, ela vai-se embora. Uhum. E é nisso que as televisões, por exemplo, têm a mais. Aliás, tem outros canais, é verdade, mas retém ali um bocadinho mais tempo porque há menos concorrência. Uhum. Agora, aquilo que nós fazemos, aquilo que eu considero que deve ser feito cada vez mais, e agora não consigo arranjar uma grande diferença a não ser na proliferação de serviços que cada vez mais existem, o que é ótimo, de vídeo, de, Uhum. de, de redes sociais, não sei o quê. O que falta, o que eu sinto que falta cada vez mais também é a consciencialização da importância do consultor imobiliário. Uhum. Ou seja, este tipo de conversa que nós estamos aqui a ter, nós estamos a falar para mercado imobiliário. Eu acredito que este tipo de conversa devia de haver cada vez mais para o consumidor final. Uhum. É aí é que está o quiproquo. É essa consciência que a gente tem que elevar. Não é o do consultor. Porque se eu elevar a consciência do consumidor final, é isso que não está a ser feito, ok? Por via Uhum. dos tubarões, por via do troca ao passo, dos golfinhos que existem dentro deste mercado, eu percebo e não estou a tirar o grande Uhum. valor que estas pessoas Claro. têm, porque fizeram um trabalho enorme. Mas eu sinto que se nós fizéssemos um quinto do esforço que é feito para nutrir 20%, eu digo de 20% do mercado imobiliário, porque isto é lei de Pareto, Uhum. está Sim, sempre a rodar. sim, claro. Se nós fizéssemos um quinto de esforço para sensibilizar e consciencializar o público final, aquela pessoa que eles foram quando quiseram comprar a casa e não tiveram apoio, não perceberam valor no Uhum. mercado imobiliário, aí sim vai haver o volte-face no mercado imobiliário. Aí sim o consumidor final vai procurar o mediador, vai procurar o agente, como queiram chamar, aí assim vai procurar pelo valor, pelo serviço, pelo exemplo. Até lá é um jogo de percepções em que eu sou o melhor nas redes sociais, mas depois vou ter que cavar porque não percebo de mais-valias, não é? Não percebo Claro. um corno de mais-valias e tu no ano a seguir tu vais ter um problema a torto e direito. Eu vou-te ajudar no processo de troca de casa, mas o que eu quero agora é vender a tua para ganhar a comissão e agora safa-te, ok? Uhum. Claro. Não é só aparecer para ganhar dinheiro rápido. Nós temos que consciencializar cada vez mais é o público que está lá que precisa de vocês. É para essas pessoas é que se deve falar cada vez mais. E não é Uhum. só, se quiser comprar ou vender, fale comigo, eu tenho a solução, eu vendo mais rápido e por mais valor. Não, isso, Claro. isso, isso é masturbação imobiliária, que é Uhum. coisa mais rápida e por mais valor que se pode arranjar. Por isso é que, se todos os consultores se sentirem esta preocupação e esta missão também em aumentarem o grau de consciência de quem realmente vai precisar do serviço deles, aí vai haver aí vai haver uma volta no mercado. É aí que vai acontecer. Os próprios formadores vão ser obrigados a estudar mais para Uhum. entregar melhor qualidade de informação. Não é que não entreguem já, porque agora o que entregam é o suficiente.
E não digo que não hajam pessoas e formadores que entreguem muito bom conteúdo. Mas o facto de aparecerem todos os dias novos formadores e todos os dias novos mentores é porque o conhecimento está muito superficial. Porque é fácil entrar neste mercado, tanto como consultor, como formador, como guru, sejam aquilo que queiram, como coach, sejam aquilo que queiram chamar. Porque é um mercado demasiado transacional. E não é um mercado relacional. Não é um mercado de consciência. E eu vou lutar sempre, cada vez mais, para isso. Para que este mercado seja mais consciente. Já estás a fazer um papel excelente nessa missão. Se permitem também aqui comentar aqui um bocadinho este ponto que estavas a falar, eu acho que às vezes também temos aqui depois uma visão um bocadinho enviosada. Porque imaginemos, quando entrei, teria uma visão do mercado, que depois me fui apercebendo e teria algumas lacunas, algumas coisas que detectei. Neste momento, às vezes nós, quando estamos nestas mentorias, nestes grupos, ficamos um bocadinho numa bolha, ou seja, nós estamos nos 20% às vezes de uma realidade que não é o mercado, ou seja, e para mudarmos aqui o mercado como um todo, acho que estas iniciativas, qualquer pessoa que está dentro do meio, são de valor, não são demais, porque, por exemplo, aqui nesta live, eu acho que vou fazer no Instagram, por exemplo, faz com que, eu já vi algumas pessoas que entraram que não são consultores, ou seja, são pessoas da minha rede, da tua rede, que podem de alguma maneira estar num processo de compra ou venda e ouvem aqui alguma coisa que pode ser útil, que não tinham pensado e que não tinham noção de que os consultores têm aqui um trabalho diferenciado e que realmente pode acrescentar valor ao processo. Eu acho que é essa a nossa missão em todos os nossos clientes que temos, ir passando uma mensagem diferente, ou seja, que o cliente, quando fique satisfeito com o trabalho que foi feito, e que possamos realmente acrescentar valor em todos os processos, fazer um acompanhamento pós-venda, ao fim de 6 meses, ao fim do ano, estarmos lá presentes para, se as coisas se alterarem, não haver a questão de ser um fisgo, de ser um cliente que tem a dor e coloca o imóvel no mercado sozinho, porque não teve ninguém que chegasse antes para o ajudar. E eu acho que é isso que acaba por fazer diferença. Se nós, os nossos clientes, fazemos um acompanhamento como é devido e como os clientes merecem e como nós temos a obrigação de o fazer, significa que quando a vida por algum motivo alterar, querem fazer uma troca de casa ou alguma situação familiar que assim o ditou, quando quiserem vender outra vez e fazer outra compra, eles não vão ao mercado, ou seja, vão falar com o consultor que realmente esteve presente em todas as fases. E é um bocadinho isso que tu dizes, ou seja, atuar noutra fase de consciência e não na fase que a pessoa já está em dor. Eu acho que é isso que temos aqui que fomentar. E ao fazer isso, o mercado como um todo vai melhorando, porque a consciência dos clientes vai também alterando em relação às práticas comuns do mercado. Olha, 2 exemplos. Tudo certo o que tu disseste. Eu fico muito feliz que tu penses dessa forma. Eu queria que 50% dos consultores, 20% dos consultores pensassem dessa forma. Ias ver que seria muito mais complicado entrar dentro do mercado. Porque já seria uma mancha grande de mostrar um serviço preocupado e os outros pensavam, mas eu vou para ali e vou ter este trabalho todo, é preciso realmente preocupar-me com isto tudo. Se calhar não vou. E o fator aqui, este atrito emocional, este atrito de percepção do género, afinal é difícil. Afinal não posso ir lá só experimentar. E é isto que nós temos que tirar do esquema, que é, eu não posso ir lá experimentar. Eu não vou para as caixas do Jumbo experimentar as caixas do Jumbo. Então porquê é que eu vou experimentar e brincar com a vida das pessoas? Não devia de acontecer. E que é a transação do bem, que muitas vezes é o bem mais valioso que vão ter na vida toda. Bem só mais fazem valioso. Uma transação, não é? Exatamente, e que mais valoriza. Caramba, eu comprei uma casa por 110 mil euros, hoje vale 220. Eu comprei em 2019. Diz-me lá, qual é que é o bem que valoriza mais ou quais é que são as ações que valorizam mais em tão pouco tempo? Pá, neste caso específico, pelo menos a garantia de acompanhar a inflação tem sempre. Não, muito mais. Quer dizer, não tem nada, é incomparável, não é? Incomparável. Sim, mas os outros ativos não tens garantia que vão acompanhar a inflação. Não tens. Neste caso, pelo menos isso, tens garantido que o teu capital está a ser assegurado pelo menos para um médio prazo, longo prazo, que tens sempre um ativo que vai valer à partida. Não, isto não é uma... Das coisas não sobem infinitamente, mas à partida irá acompanhar pelo menos o que for a inflação e a dinâmica do mercado habitual. Exatamente, mas ia-te dar 2 exemplos, porque falaste há bocadinho muito bem do grau de consciência e de haver pessoas que estão aqui a entrar que se calhar até não são consultores imobiliários e se calhar até estão a interessar-se por esta conversa. Primeiro do que tudo, vou-te dar uma primeira conversa que tive com o Daniel Batista, da DSI Barreiro, e tivemos a falar e eu disse, Daniel, então mas um tal profissional que nós estávamos a falar, agora não vale a pena falar aqui a nomes, se ele serve assim tão mal os seus clientes, porque é que esse mesmo cliente, quando necessita de comprar a casa, ele vai recorrer outra vez a essa pessoa onde a experiência foi negativa? E ele explicou-me porque é que isto acontece. Isto é um fenómeno interessantíssimo.
e isto beneficia os maus do mercado. Porquê? Porque eu não tenho que servir todos os dias. Eu só tenho que ser referência. E o nosso cérebrozinho normalmente apaga as partes más da experiência. Só ficamos com as partes boas. É por isso que as mulheres querem voltar a ser mães e é por isso que os casais querem voltar a ser filhos. Porque a parte má é facilmente apagada do nosso cérebro. Para que Desde que nós... haja um tempo suficientemente grande, ou seja, É acaba isso, por é haver isso essa mesmo. situação. E acontece exatamente o mesmo na transição de casa. Ou seja, o que acontece é que eu esqueço-me das coisas más que aconteceram durante aquela relação. E a única referência que eu tenho é aquele profissional. Logo, é mais normal que isso aconteça, não havendo consciência. Ok? Este foi um primeiro ponto que é importante nós pensarmos nisto e porque é que os maus no mercado continuam a ter sucesso. Ok? Este é um dos motivos pelo qual continuam a ter sucesso. Mas também acho que poderiam ter mais sucesso, ou seja, é um sucesso relativo. Ou seja, se fizessem bem, acho também, ou seja, o que eles estão num ponto, conseguiriam escalar para outro nível. Mas Obviamente. continuam a conseguir trabalhar na atividade e Continuam a ter negócios a trabalhar acontecer. e a ter resultados, ok? Quando eu falo sucesso é continuar a ter resultados e sem problema nenhum. Agora, outra coisa que aconteceu, e quando nós falámos, agora eu estive em Braga e convidaram-me para um podcast. A Marta Rodrigues, que também está na comunidade, e a Isabel, convidaram-me para um podcast. Nós fomos falar e elas estão a contar este episódio. Elas fazem um podcast presencial numa loja de decoração. Interessantíssimo. O conceito, fizeram uma parceria, Boa. fizeram ali mais umas parcerias em conjunto e esse podcast, quando eles fazem esse podcast, é virado para o consumidor final. Ou seja, os assuntos que eles estão ali a falar é virado para o consumidor final. Que perguntas é que o consumidor deve fazer ao consultor? Como é que o consumidor consegue perceber o profissionalismo do consultor imobiliário, etc, etc, etc. E quem estava a ouvir como nós estávamos a falar ali, tivemos ali tipo meia hora a falar, e no final da conversa, a pessoa que trabalhava, ou que trabalha, estava lá a fazer o atendimento das pessoas, quando termina, disse: epá, convenceram-me. Nunca tinha pensado nesse prisma. Claro. Percebes? Ou seja, o valor está cá. Falta só comunicá-lo. Falta só mostrar o real valor. Pronto, a única plateia, a única pessoa, 100% da nossa audiência que estava lá a ver, foi uma pessoa, que era a pessoa que trabalhava naquela loja, disse: epá, convenceram-me. Ou seja, quando Porque as pessoas também têm às vezes objeções pré-criadas, não é? Ou seja, têm sempre uma imagem de uma história que ouviram, normalmente não se ouve de histórias positivas, não é? As pessoas muito mais facilmente às vezes contam uma história que não correu bem, ou seja, isso acaba por estar um bocadinho intrusado no subconsciente das pessoas, ou seja, e há sempre alguém que teve uma situação negativa, não é? Enquanto que a situação positiva às vezes não partilham com tanto entusiasmo e com tanta facilidade, e acaba por ir passando uma imagem de uma situação que correu mal e aconteceu isto a alguém conhecido, e acaba por criar aqui um efeito de bola de neve às vezes, que depois nós no dia a dia temos de estar a combater estas objeções e a levantar um bocadinho essa consciência que estás a falar, de que isso não é a prática que era suposto, ou seja, que há formas de o fazer e que são formas profissionais e que satisfazem o que aquele cliente, comprador ou vendedor, está à procura naquele momento. É isso. E foi nesse papel que ela se sentiu. Ou seja, ela sentiu-se no sentido de, neste momento eu não preciso de comprar ou vender, mas se um dia, eu tenho a certeza que se ela precisar, ela vai recorrer à mediação. E mais facilmente será elas que estavam lá. Ou seja, muito mais facilmente. Seja, muito mais facilmente. E eu diria muito que 80 a 90% de probabilidades, se isso acontecer, exatamente. Claro que possivelmente elas também têm que estar de alguma forma presentes no subconsciente dessa pessoa, ou seja, porque se isto for um espaço temporal muito grande, imaginemos que essa pessoa daqui a 3, 4 anos é que vai fazer algum processo, não, e provavelmente fica com a consciência de que vai recorrer à mediação porque em algum momento ouviu algo que lhe fez sentido, mas se calhar já não se recorda propriamente delas que estavam a falar sobre esse assunto. Ou seja, aí depois também é um trabalho de estar presente e trabalhar a marca pessoal para aparecer, né, a estas pessoas e manter a presença mais próxima do momento em si. Certo. Mas sim, acho que faz todo o sentido e é isso que também estamos aqui um bocadinho a fazer, é tentar abrir para um público maior, não só de consultores, apesar de que acho que faz sentido também para consultores, porque também é uma maneira de comunicar que nós estamos com uma determinada posição no mercado e que todos os consultores, como também já tinha lá respondido no grupo também, somos todos parceiros de negócio, ou seja, nós queremos ajudar os nossos clientes, no ADN de quem está
nisto a 100% e dedicado aos seus clientes, tem que estar a partilha. Ou seja, é assim que eu vejo o mercado imobiliário. Para te dizer, eu se calhar fiz 90% a 95% em partilha dos negócios que tenho. É muito raro, ou seja, nem que seja por 500 a 1000 euros de diferença, a opção melhor para o meu cliente é aquela que avançamos, não é esse o ponto. Eu acho que é isso um bocadinho, tem que haver esse distanciamento e pensar o cliente, e o cliente é que tem que estar satisfeito e recomendar os meus serviços quando for mais à frente, que realmente foi a melhor solução para ele e ficou satisfeito. E não é se nós fizermos aqui um pleno, se tínhamos as duas partes, isso para mim não é relevante para o processo, ou seja, é o que estávamos a falar há bocado. Temos de estar a entregar, a pessoa fica satisfeita e mais à frente nós vamos ter retorno disso por um trabalho bem feito. E acho que é assim que as coisas devem funcionar e estamos a fazer o nosso papel todos para que melhorarmos aqui de um modo geral o mercado. Se tivesse aqui que classificar, imaginemos que estavas a olhar para o mercado que tu consideras mais desenvolvido em termos de mercado imobiliário em si, seja os Estados Unidos, seja onde for, imaginando esse ponto como o melhor e outro mercado como o pior, o zero, de 0 a 100, onde é que tu achas que nós estamos em termos gerais de mercado? Assim, Eu tentando vou sair um bocadinho manter, desta bolha, mas olhando assim com uma perspectiva um bocadinho geral, para ter aqui uma sensação qual é que é o percurso que nós ainda temos aqui a fazer. Se conseguires aqui dar aqui mais ou menos uma eu ideia. vou manter aqui vou manter na minha caixinha de humildade, porque eu gostava de ter uma opinião mais válida em relação a outros mercados. Conheço dos Estados Unidos, sei que houve uma grande revolução agora há pouco tempo e estou mais ou menos consciente do que aconteceu. Sinto que posso não ser a pessoa certa para comparar o Uhum. mercado, por exemplo, dos Estados americano com o português. Conheço também o mercado brasileiro, se calhar melhor até do que o mercado americano. Diria que, em termos de consciência, o mercado português está muito elevado, está um mercado muito desenvolvido, muito amadurecido, ok? Mas que ainda tem um grande caminho a percorrer no sentido da maior parte dos profissionais colocarem os direitos não, os interesses dos seus clientes em primeiro lugar. Uhum. Às vezes eu sinto que as pessoas angariam em exclusivo para guardar negócio e não para o partilhar Uhum. rapidamente. E sinto também que há certas quesílias, porque eu falo naquilo que conheço, ok, Uhum. André? Sim, claro. Há certas quesílias que não deviam de acontecer, ok? Tipo, o senhor José e a Dona Maria não têm problema, não têm, como é que é dizer, não têm responsabilidade nenhuma por algumas marcas em Portugal não se entenderem, Uhum. ok? Sim, claro, eu percebi Percebes? o que é que querias dizer Ok, do, eu do já modo falo geral. Sim. nisto e falo, tipo, não tem problema nenhum. Porque é que o senhor Manel que pôs a casa à venda com a Remax, agora se aparecer um comprador acompanhado por um da capa dele, não pode vender? Uhum. Que culpa tem o senhor Manel E às vezes nisto? o cliente final não tem percepção também de que essas questões Né? acontecem, ou seja, Mas e porquê, que. porquê que isto acontece? Porquê que estas pessoas não... Enquanto estas coisinhas pequeninas acontecerem, eu sei que Uhum. estas minhas afirmações podem se virar contra mim. Opa, desde que não me falte dinheiro para comer, eu não tenho problema nenhum em ir servir outra vez latarias com avanças de 100 euros. Não é, não tenho, já fiz, já Uhum. não tenho problema nenhum. Aqui a questão é o que é que nós queremos do mercado imobiliário? Antes de avaliar, como é que nós queremos ser vistos realmente? Uhum. Não é? Nós queremos ter aqui um mercado de fast food ou almejamos mesmo a profissionalização? É que não são com 3 meses de formação obrigatória que nós vamos conseguir paga, no que Uhum. vamos conseguir profissionalizar. Ou seja, Mas acho que isso aí também depende um bocadinho, ou seja, eu também tenho a percepção de que há muitas vezes essas questões e ouve-se que a marca XYZ não dá determinado tipo de acompanhamento, formação, seja o que for. E eu sou um bocadinho da opinião também que, claro que deveria haver aqui mais algumas guidelines e requisitos, não é? Porque se estamos a trabalhar com um bem de tanto valor, ou seja, deveria haver aqui algum tipo de seleção de alguma natureza para que haja uma garantia para o cliente que a pessoa que está à sua frente realmente é uma pessoa com credibilidade, com os valores alinhados, com uma profissão que assim o exige. Mas também acho que os consultores têm que fazer um papel proativo, era o que estávamos a falar, ou seja, têm que ser também os consultores aqui a ter um papel ativo. Se isto é a nossa dedicação, se queremos servir da melhor maneira possível aos nossos clientes, temos que procurar a informação onde ela estiver, ou seja, independentemente de onde é que a temos que procurar, e hoje em dia, felizmente, cada vez mais temos facilidade de acesso à informação. Ou seja, estamos a fazer esta live, não estamos em contacto físico, a mentoria, não estamos em contacto físico. Claro verdade? que
Também acho que os pontos de contacto são muito importantes, ou seja, nem tudo se faz online, assim como o consultor imobiliário não vai desaparecer porque há tecnologia associada ao mercado que pode facilitar em alguns pontos, mas é sempre a ajudar no processo e a dar mais ferramentas para ser um serviço de qualidade. Não é propriamente substituir o consultor por algum tipo de inteligência artificial que faria aqui um processo, quer seja de análise, quer seja de toda essa vertente, porque era o que estavas a falar, é um mercado relacional. Eu acho que é isso que temos que focar. E nós temos muito por onde crescer. Nós podemos ser o exemplo do mercado imobiliário, porque já o somos em resultados. Nós já o somos em resultados. Nós podemos mesmo ser o exemplo de olharem para Portugal e pensar: caramba, porque é que são o país onde, quando as pessoas precisam de comprar ou vender casa, não há objeções. Não há. A única objeção é: que tipo de serviço é que tens para mim? Então o do Zé é melhor que o teu. Porque é que nós devíamos ser o primeiro a acontecer isso. E não propriamente não há comparação, quer dizer, enquanto houver estes problemas de ética, eu não consigo achar que o mercado imobiliário é um exemplo, é algo de alguma forma de classificação. Como é que eu Sim, ainda temos aqui um classifico? percurso. Temos um percurso ainda a percorrer. Há muita coisa boa, há muita coisa má. Não consigo dar-te um valor em concreto. Sei o que se passa no Brasil. É uma forma diferente de comunicar. É uma realidade também completamente diferente. Como é que eu comparo estas? E um mercado também com dimensões completamente diferentes. Estamos a Completamente falar diferentes de também, Estados né? Como é que Unidos, eu comparo Brasil, isto? tem muito mais pessoas, ou seja, o volume em si, claro que vai haver, é um mercado mais difícil de consolidar do que propriamente o nosso mercado. Sim. Somos um país mais pequeno, temos muitos consultores, é verdade, mas também temos, ou seja, tudo é à proporção, não é? Somos menos pessoas, menos casas, menos tudo, Há ou seja, muitos tudo é um bocadinho mais quintais, ajustado. há muitos quintaizinhos e querem ser todos os reis do seu quintal. E às vezes isso é a maior castração que pode haver num setor, é eu estar a roubar metros quadrados a outra pessoa porque acho que vou gerir melhor aqueles metros quadrados a mais. Enfim. Sim, mas em termos genéricos, pronto, do que estavas a dizer, acho que sim, que estamos a falar de que há sempre profissionais bons e menos bons em todas as áreas. Acho sim que é possível de melhorar, mas também acho que o mercado por si só, estávamos a falar daqueles casos em que os profissionais que não têm assim tão bom serviço e acabam por ter alguns resultados na mesma. Há situações, Sim, sim. mas eu acho que em termos genéricos, olhando aqui para a lei de Pareto, dos 80-20, acho que continua a ser, o mercado continua sempre a beneficiar aqueles que fazem um bom trabalho, pelo menos eu acredito nisso, e que no médio e longo prazo, ou seja, a replicação de um trabalho bem feito vai acabar sempre por trazer mais resultados para o consultor como consequência de um bom serviço prestado. Olhando para esse ponto também, e o trabalho que temos aqui a fazer ainda para melhorar este mercado como um todo, qual é que achas que é aqui o teu papel ativo para chegarmos e o que é que tu tens aqui a acrescentar, que eu já sei, mas aqui também para contextualizar aqui um bocadinho, o teu papel para chegarmos lá e o que é que pretendes aqui fazer em termos de estratégia também. Olha, olhar para as pessoas como que as pessoas tivessem uma vida com objetivos e não olhar para uma angariação para perceber que eu vou hipoteticamente receber X mil euros, e isso passa um bocadinho por estar disponível para ajudar antes de ser necessário. Já falámos sobre isto. Para mim é o grande segredo que vai virar a chave aqui no mercado imobiliário, é eu poder ver valor antes de precisar do serviço imobiliário. Portanto, o meu papel é esse. O meu papel é que um dia, quando alguém apareça, nada contra o Casa Afári que faz um serviço espetacular, mas eu quero que aconteça cada vez mais quando alguém apareça com, com um estudo só de Casa Afári, a pessoa que está do outro lado, o proprietário, o que é que tem mais para mostrar? Tem só isso que é gerado informaticamente em 5 minutos, que é igual a quase todos os outros colegas podem fazer, alguma manipulação de informação, é certo, mas é só isso que tem para mim, não tem mais nada em termos de serviços, é só isso que você tem para mim, o que a sua marca apresenta. Para mim, para mim vai ser eu vou fazer uma festa quando isto acontecer. Quando eu perceber que... Mas eu acho que nessa parte já estamos um bocadinho mais avançados, porque se há uns anos atrás os clientes finais, ou seja, não tinham acesso a esse tipo de ferramentas também, ou seja, não tinham essa consciência também de quanto é que poderia valer o imóvel, ou seja, ter aqui uma ideia geral, não é? Claro que é sempre muito genérico e não é propriamente algo muito fidedigno, mas acabam por ter acesso também a essas ferramentas, ou seja, eles têm que ver outro valor para além desse, não é? Temos que conseguir aqui acrescentar um valor adicional ao serviço. E é isso, e é por aí que vai.
Portanto, a parte do valor de mercado, para mim, é uma coisa que tem que ser básica e que tem que ser bem estudada e tem que ser bem justificada. Porque é que é aquele valor? Não é só porque o mercado pede, tem a ver também com as necessidades de venda ou não necessidades de venda. Portanto, isso, o valor de mercado, não estou a falar em avaliações, Sim, sim, mas o sim. hipotético, o preço que se vai colocar o imóvel à venda, tem que ter estas equações todas em cima da mesa. Agora, é claro que sim, tudo o resto vai influenciar. E é nesse resto é que vai haver a diferenciação, onde eu faço isto desta forma, este é o meu valor agregado, é este o meu acompanhamento, é isto que você vai ter acesso. Já falámos sobre isso, qual é a previsibilidade, qual é a forma tangível com que tu consegues comunicar o teu valor, a tua Uhum. diferenciação. É por aí que vai. Que é, e o meu papel é esse. O meu papel é que não haja objeções no mercado imobiliário. Não haja objeções no sentido de eu não pago uma comissão. Essa objeção tem que desaparecer. Eu só entrego em não exclusivo, eu só entrego em aberto. Uhum. Essa objeção não pode haver. Enquanto houver essa objeção, é sinal que eticamente o mercado não está bem, por Uhum. exemplo. E então Ainda não. temos que trabalhar mais na raiz. E acho que é Uhum. esse o meu papel aqui. É Ok. um bocado utópico, eu sei disso, eu não sou louco, eu percebo que é difícil, que eu sou uma migalhinha, ok? Que quem quiser me pisa e pronto, e eu posso desaparecer durante alguns tempos, não sei, não faço ideia, mas eu não vou desistir enquanto sentir que posso fazer a diferença. E se eu consigo fazer a diferença com 10 ou 15 consultores de cada vez, eu vou fazer essa diferença com esses consultores de cada vez. Eu sei que quando chegar a um ponto, vai ser impossível desver. E as pessoas vão ser obrigadas a ver que há uma nova forma de estar no mercado imobiliário. Uhum. E que essa nova forma de estar no mercado imobiliário não tem espaço para os maus. Uhum. Sim, acho que é isso mesmo. E não é assim tão pouco, ou seja, porque isso torna-se exponencial. Ou seja, se tu conseguires acrescentar esse valor a 4, 5, 10, 15, 20, 40, ou seja, isto vai se tornando cada vez mais exponencial e vai chegando cada vez a menor fatia do mercado. Por isso acho que já estamos aqui num bom começo e estamos a conseguir fazer esse trabalho de um para um. Se pudesse aqui em termos genéricos dar aqui alguma recomendação aos consultores, numa primeira altura, assim, que recomendações é que darias em termos para estes consultores que nos possam ouvir agora, que possam ouvir posterior, que achas que faz sentido aqui numa ótica de melhorar também isto tudo em conjunto? Opa, eu vou ser bom português, não emprenhem pelos ouvidos, ok? A solução que as pessoas têm às vezes para vocês não é mais indicada, porque simplesmente não querem saber em que fase é que vocês estão e simplesmente dão-vos soluções para momentos dos quais vocês ainda não estão a passar. Ou seja, eu, eu tenho que perceber qual é que é a tua posição, André, Uhum. onde é que, em que momento é que tu estás no teu processo, na tua carreira, para te entregar uma solução. E por isso é muito difícil gerir toda esta informação, que é muita informação mesmo. Ou seja, o grande segredo está em escolher a informação, em perceber o que é que tem de facto valor para mim. E isso é que é importante. Não é porque fulano X conseguiu que tu vais Uhum. conseguir. Basta ter sapatos diferentes, ok? Basta tu ter... Uhum. André, é assim, vamos dar aqui um exemplo muito prático. Tu fizeste a segunda turma da mentoria CPCV, certo? Tu não Sim. tiveste as mesmas possibilidades que alguém que não teve um filho recém-nascido para acompanhar a turma teve, ok? Isso, claro. Os teus resultados nunca poderiam ser iguais ou superiores, até podiam ser por um esforço sobre-humano teu. Uhum. Mas olhando para dois momentos em que uma pessoa que não tem filhos, não tem a responsabilidade de ter filhos, que está a acompanhar a mentoria e com as mesmas capacidades técnicas que tu, de alguém que tenha essa responsabilidade, não dá. O mesmo acontece em todo lado. E aqui vem o perigo do o fulano X conseguiu. O fulano X fatura 2 milhões por ano. Porque é que tu não consegues? Porque o fulano X passou por fases da vida dele que tu se calhar não queres passar por elas. Ou até mesmo, ou seja, essa pessoa, ou seja, por isso é que costuma dizer quando devemos comparar com os outros e compararmos com o estado que nós estamos agora, onde é que queremos estar mais à frente. Porque esses dados, quando nos são passados assim, às vezes podem contar meia verdade. Ou seja, não Exatamente. sabemos a realidade daqueles números, ou seja, se é realmente aquilo, mas também imaginemos que, para realmente, imaginemos que atingir determinado valor, que realmente é uma coisa
para nós seria algo extraordinário e aparentemente inalcançável, mas se calhar essa pessoa abdicou de estar com a família, abdicou de ter saídas com os amigos, do contacto social, ou seja, se calhar fica até às 2 da manhã a trabalhar e depois de manhã já está outra vez aqui a tentar. Nós não sabemos qual é que é esse esforço dedicado para chegar àquele objetivo. Temos que perceber se isso se enquadra para nós, ou seja, nesse contexto estamos a falar, isso não é a minha realidade, nem quero que seja a minha realidade, ou seja, eu quero realmente servir bem os clientes, mas até determinado ponto. Claro que, como estamos a falar, há certos pontos da vida que nós temos que ser um bocadinho desproporcionais. Ou seja, se queremos que as coisas andem, temos que também colocar aqui mais energia e colocar mais tempo. Exemplo disso, ok? Eu sou exemplo disso. Eu tive 2 miúdos, os miúdos só há pouco tempo é que começaram a dar mais algum espaço para poder trabalhar, mas eu percebi que tive que ser desproporcional, ok? Mas nunca, em momento algum, se houve algum momento em que eu coloquei em causa tudo, até nem sequer estava a trabalhar ainda para mim, estava a trabalhar noutro sítio. Foi gestão emocional muito complexa. Aquilo que eu estou aqui a dizer, André, é terem muito cuidado com a retórica do se o fulano X consegue, tu também consegues. É só fazeres aquilo que ele fez. É impossível fazer aquilo que ele fez porque não tens o mesmo histórico que essa pessoa. Não dá. Até podes conseguir melhor, mas não vais conseguir da mesma forma. Não é porque... E isto é preciso ter algum cuidado. Eu só estou a alertar para isso. É claro que se quiseres ter resultados, tens que ir para fora da curva. Tu tens que fazer mais do que é normal. Tu tens que entregar mais, como é óbvio. Mas há pessoas que têm mais condições e mais tempo para o fazer do que outras. Ou seja, eu não vou colocar para fora da curva se não sei nadar. Eu vou-me ou até também desfaz, imaginemos até a parte de investimento, ou seja, percebemos que a Maia também há investimentos. Exatamente. Ou seja, também são diferentes. Ou seja, alguém que já faturou imenso, que já está cá há 5, 6, 7 anos, ou seja, tem um conforto financeiro que permite, se calhar, investir muito mais. Investir em mais mentorias, investir em mais, ou seja, gerar mais leads através de tráfego pago, fazer algum tipo de divulgação offline. Tudo isso são condições que nós não sabemos toda essa parte. E é importante contextualizarmos que não é comparável uma situação de alguém que acabou de entrar e que está aqui a dar os primeiros passos com alguém que já está aqui há algum tempo e que tem toda uma estrutura e uma capacidade financeira que a outra pessoa não tem. Por isso é importante também isso, e ainda bem que também realçaste aqui, que acho que é um ponto importante e que às vezes o mercado tem muito isso, e quando se entra também há sempre uma realidade ou uma expectativa que às vezes não condiz com a realidade. Ou seja, e também parte de quem também integra novos elementos fazer essa chamada de atenção. É possível, há um mercado que realmente é possível e depende de nós ter determinado tipo de resultados, mas não é porque a pessoa X ou Y ou Z tem determinado tipo de resultados que vais ter. Ou seja, tudo isso tem que ser trazido à realidade e se calhar melhorava este turnover e esta rotatividade de elementos e de consultores que temos, que depois acaba por dar aqui uma imagem ao mercado que também não é assim tão boa, do género. Toda a gente conhece um consultor que entrou e 3 meses depois está a sair, ou 4 meses, ou seja, isso. Acho que não é uma imagem geral, acho que é aí que nós temos que melhorar também. Outros 500, mas não deixando aqui uma mensagem também positiva e construtiva, que possam fazer, percebam em que estágio é que vocês estão e no estágio em que vocês estão sejam humildes e transparentes quando tentarem ajudar alguém. Se estiverem numa fase inicial, digam exatamente isso. Neste momento eu sou consultor há pouco tempo, tive estas formações, tenho uma grande equipa por trás que me suporta e eu consigo oferecer-lhe isto. Inclusivamente nas estratégias que eu vou definir para o próximo passo, eu tenho que sempre ter a consciência onde é que eu estou, quem é que eu quero ajudar. São 2 perguntas simples. Quem é que eu sou, onde é que eu estou, no fundo para me conhecer a mim melhor e quem é que eu estou disposto a ajudar. A partir deste momento é entregar valor, sem pensar que vais receber algo em troca. Não ponham sequer em querer receber algo do outro lado. Eu sei que nós temos que pagar contas, é verdade, mas se vocês nem sequer convém ir para o mercado imobiliário sem ter algum dinheiro de reserva, pelo menos é o que assim aconselham, mas pensar sempre dessa forma, em qual é que é a minha fase, e mesmo para os que estão aqui há mais tempo, qual é que é a minha fase? Eu não posso comparar, nem posso fazer estratégias iguais aos que já estão num nível diferente, no nível de maturação, não digo sequer de faturação, nível de maturação diferente, pessoas que têm um CDI completamente diferente, está bem trabalhado, ou seja, se eu não tenho trabalhado isso, eu tenho que perceber isso, tenho que perceber em que piso é que eu estou a pisar, qual é que é o piso que eu estou neste momento, qual é que é o espaço que eu quero ocupar e o espaço que eu estou neste momento. Isto é importantíssimo, perceber isso. Eu falo nisto porque tu percebeste que na mentoria nós temos consultores que faturam
15, 20, 30, 10 mil euros e outros que faturam 150 mil ou 200 mil, ou seja aquilo que for. Os momentos são diferentes, ok? E se calhar, a pessoa que fatura 30 não quer a realidade dos 200 mil do outro, ok? E isto é importante ter esta consciência. Não é só olhar para os números por olhar, é perceber. Isto é um bocado complexo estar a tentar explicar aqui, mas é muito importante pararem e perceberem do género. Eu não posso ser um João Castelão neste momento. Não podem. Não tiveram o percurso dele. Não dá para o fazer. Eu não posso ser um Lucas Valente da Silva. Não podem. Não dá. O Lucas não tem filhos, o Lucas vive com a mãe, o Lucas tem outras oportunidades, o Lucas tem uma empatia brutal para com as pessoas. Não dá, ok? Eu perceber, dentro das minhas capacidades, dentro daquilo que eu sou, dentro daquilo que eu quero entregar, até onde é que eu posso ir? A médio, a curto, médio, longo prazo. É importante nós conhecermos. Sim, fazer esse planeamento e saber o nosso estadio, e isso acho que é o ponto importante. Acho também que outra coisa que eu também tenho reparado, cada vez mais acho que as pessoas também têm ligado também aqui o consultor imobiliário e a profissão em si de uma maneira um bocadinho diferente, acho eu. E também vejo isto um bocadinho como o meu caso pessoal e conheço outras pessoas assim que são licenciadas noutras áreas, exerceram outras áreas e que acabam por vir para o mercado. Eu acho que têm vindo a acrescentar com uma visão um bocadinho diferente do que seria o tradicional, que às vezes seria aquela visão de que não teriam aqui outra solução e acabaram por ingressar no ramo. Eu acho que isso tem sido aqui também algo interessante de ver, a pessoas ligadas a outras áreas profissionais, com outro tipo de formações, e que vêm acrescentar, porque cada um de nós tem um diferencial, como nós falámos, e eu acho que todos são bem-vindos e vamos ter empatia com determinado tipo de público, e se nós nos conhecermos também facilita aqui o processo de trabalhar as pessoas que vão ter ligação connosco. Nem toda a gente vai ter ligação comigo, mas se calhar vão ter com outro colega que tem outra vivência e que consegue estar mais próximo desse tipo de pessoas. E acho que é importante também termos essa consciência. Já passaste aqui um bocadinho uma recomendação também para a parte de consultores. Se fosses falar com alguém que procurasse comprar ou vender casa, qual é que seria a tua recomendação para essas pessoas, ou como é que deverias escolher, se seria essa a opção, e eu presumo que sim, o acompanhamento de um consultor, o que é que devia ter em conta e em consideração para, na tua opinião, de saber que está a ser bem servido, ou que aquele consultor realmente seria o ideal para acompanhar o processo? Temos que perceber que as pessoas não estão habituadas a fazer entrevistas de emprego, okay? Que é quase aquilo que eu estou a fazer quando eu coloco a minha casa à venda e quero escolher alguém para as pessoas virem falar comigo. É um processo complexo, mas algumas questões que a pessoa podia fazer, podia perguntar pela formação, podia perguntar por resultados e mais claramente ainda, qual é que é o plano que essa pessoa tem para oferecer, para de alguma forma que justificasse os interesses da pessoa em si, daquilo que eles precisam fazer no próximo passo, e qual é que é o plano que ela tem para o imóvel, no fundo, para representar este imóvel. O que é que tem para agregar de valor para esta relação? E não somente aquilo que acontece na maior parte dos casos de hoje em dia. É fazer perguntas concretas de qual é que é a sua formação e mesmo perguntar porque é que está como consultor imobiliário, até perguntar há quanto tempo é que está, falar um bocadinho mais sobre as marcas, o que é que acha que acrescenta de valor que o outro colega seu não possa não fazer. É este tipo de questões que parecem muito banais, não o que diz os seus olhos, não faz sentido perguntar estas coisas, mas há perguntas mais concretas nesse sentido. Okay? E acredito que quando chegar esse momento, até não acredito que vá ser as pessoas a irem à casa da pessoa, não é? Mas ela mesma procurar. Ou seja, ela não vai perguntar, ela vai procurar nas redes, vai procurar até alguém, se calhar vai decidir até por alguém que já está a fazer uma comunicação mais regular, mais consciente, em vários canais. E ela própria vai tentar procurar alguém que lhe tenha agregado algum valor ou alguém que lhe aporte mais confiança. É isso que vai acontecer no futuro. Pelo menos quando isso acontecer. Neste momento, isso ainda não acontece. Isso acontece depois de um processo cansativo de tentar vender a casa e não conseguiu. E agora sim vou escolher alguém em dor. E normalmente quando se escolhe alguém em dor, não se tem a racionalidade de fazer estas questões. A clareza de perceber o que é que realmente seria o mais importante para o processo, não é? Sim, mas ainda há pouco tempo, vou dar um exemplo. Seria interessante, por exemplo, olha, o Vítor. Não sei se tu tens conhecimento de qual é que é a proposta do Vítor em termos de
de apresentação de serviços. Há Do Vítor Neves. Sim, exatamente, o Vítor Neves. Há uma das folhas que vem nessa apresentação, que é, basicamente é com a formação do consultor, ok? É uma das propostas dele. E das outras propostas é perguntas que você deve fazer ao próximo consultor imobiliário. Okay? E é um conjunto de questões que ajuda o proprietário a poder, de alguma forma, qualificar o consultor imobiliário de uma forma consciente, de uma forma que linear, ou seja, que tem uma sequência. Mas aquilo que estava a dizer há pouco é que é difícil o proprietário ou o comprador ter essa consciência ainda neste momento. Mas diria que sem saber isso, ou seja, eu tento me pôr no papel deles. Imagina, eu quero vender a minha casa. Eu não vou colocar um anúncio do Idealista, quero vender a casa, procuro consultor imobiliário. Acho que isto nunca vai acontecer. Acho que Mas nós isso é a tua consciência neste momento, não o farias, porque já terias outro tipo de bagagem, não é? Não, mas um dia que eu quero vender a minha casa, eu vou escolher, ok? E a forma que eu vou fazer, não vou colocar procuro consultor imobiliário. Eu vou analisar dentro dos consultores que eu conheço, como é óbvio. Felizmente tenho um grande leque de consultores com os quais possa trabalhar. Qual é que pode defender melhor os meus interesses? Por E se exemplo, calhar se fosse especialista na tua zona também, para além de todas as outras questões, mas que fosse realmente alguém que pudesse conhecer também a tua zona com profundidade. vou dar aqui várias opções, vários exemplos, ok? E muito perto de mim. Tenho um irmão que quer vender a casa dele neste momento, ok? E ele vai contratar, ele não me perguntou nada, atenção, mas ele vai contratar um consultor imobiliário, ou já contratou um consultor imobiliário que nem sequer o conhece. E um processo altamente complexo de troca de casa. Porque ele quer trocar para um terreno que depois quer colocar lá aquelas casas pré-fabricadas. É algo que envolve aqui alguma legalidade em termos de se conta ou se não conta para mais-valias, não sei o quê, do que é que deduz, o que é que não deduz. Eu tenho que perceber aquilo que eu preciso. E só depois de perceber aquilo que eu preciso é que eu consigo selecionar o profissional que me vai ajudar. Ok? Pronto, Claro. vamos simplificar as coisas. Eu tenho uma empresa. A minha empresa, a necessidade neste momento, eu quero vender um ativo e quero comprar outro ativo. O ativo que eu quero vender tem essas necessidades e o ativo que eu quero comprar tem essas necessidades. Tu, como consultor, tu consegues-me ajudar em ambos os casos? Tens conhecimento suficiente? Ok. E é assim. E é este tipo de perguntas que ele devia de fazer. Eu já lhe perguntei se ele sabia e se ele vai, se o que vai acontecer é ele de viver para a casa, por exemplo, da minha mãe ou de outra pessoa qualquer da família, enquanto ele não conseguir solucionar a segunda fase do plano dele, que tem um prazo. Pronto, eu tenho que perceber aquilo que eu preciso enquanto proprietário ou enquanto cliente. Da mesma forma que o consultor do outro lado tem que perceber se tem o fit ou se não tem o fit para ajudar. Tenho outro irmão que já vendeu a casa dele, tinha a casa da mulher para a qual podia viver, onde ele está a viver neste momento, porque tem a intenção de construir. São necessidades completamente diferentes. Ele quer comprar já comprou o terreno e agora quer construir em cima desse terreno. Quando eu trocar, à partida vou trocar de um apartamento, que é o sítio onde eu vivo, e vou trocar para uma moradia, certo? Qual é o consultor que me tem que ajudar aqui? Tem que ser consultor que já tinha experiência nesta vertente de troca, neste processo de troca de casa. Ou seja, mesmo um dia que aconteça, eu sou homem para ligar para uma agência e perguntar qual é que é o consultor dessa agência mais experiente a fazer este tipo de ação. Acho que devias mesmo fazer esse teste para perceber o resultado. Posso tentar fazer esse teste, não me custa nada. Ainda na sexta-feira, ou seja, hoje é sábado, ontem tive uma conversa interessantíssima com o David Rufino, que é o CEO da Photobooking. E estava a falar com ele e estávamos a falar sobre marcas pessoais, e existem marcas onde o consultor é o consultor. Quem, por exemplo, pois a Cláudia também gostava de ver o resultado. Eu também, Cláudia. Em que o consultor é o consultor, em que qualquer consultor, isso acontece muito, eu percebi-me disto, e graças a ele, porque aprendi imenso com várias conversas que tenho. E ele deu-me o exemplo das marcas de luxo, ok? Diz-me lá o nome de um consultor da Sotheby's. Pois, eu não conheço. Pois. Porquê? Porque a agência é A marca é contratada pela maior. marca.
Pois. Exatamente. Depois do produto chegar, é encaminhado para um comercial. Porque eles têm informação específica para aquele nicho de mercado. Está identificado. Okay? Que é o mercado de luxo ou semi-luxo, seja aquilo que for. E é um bocado isto. Ou seja, a pergunta que tu me fazes é: o mercado tem que estar consciente. Okay? Enquanto o mercado não estiver consciente, os proprietários, os consumidores finais vão papar estudos de mercado do Casafari ou do Alfredo como produtos de um especialista, como um serviço de um especialista, quando foi uma máquina que fez aquilo em 3 ou 4 minutos. Okay? Claro. Portanto, isto foi um bocado complexo e eu precisei trabalhar esta resposta, que é: o mercado tem que estar mais consciente para haver uma solução para uma resposta para a tua pergunta. Porque senão nem está consciente de o que é que tem que ter em atenção, não é? Porque se nem sequer tiver pensado nisso, como estás a dizer, que refletiste um bocadinho de qual é que eram as perguntas que ia fazer e para o caso em específico, os clientes, a maior parte das vezes, não vão ter essa consciência, não é? Qual é que é a real necessidade e qual é que é o consultor que faz fit com aquilo que seria não as tem necessidades. consciência do que precisa, não tem consciência do que precisa, não é? Quando não sabes para qual é o caminho que vais, não é? Não sabes qual é que é o destino, qualquer caminho te serve. E então, como eu sei o que é que quero fazer, mas não sei muito bem o que é que preciso, não sei muito bem quais é que são as minudências do processo, então qualquer consultor imobiliário, um primo, uma pessoa que conheço, que não deu provas de nada e não sei o quê, que foi o primeiro a aparecer à frente, é aquilo que eu vou confiar. Que é, Claro. na maior parte das vezes é isso que acontece. Sim. Mas se eu pudesse perguntar, se neste momento toda a gente, todas as pessoas do mundo, nesse caso em Portugal, que me tivessem a ouvir, perguntem pelo menos qual é que é a formação e a área de especialidade do consultor. Já o vai colocar a gaguejar. Tenho a certeza absoluta. Ou pelo menos, pronto, desde que tenham a abertura de fazer algumas questões, já vai tirar umas ilações diferentes do que se for só o consultor a apresentar, ou seja, colocar também o consultor numa posição de que ter que explorar um bocadinho mais a ideia, Sim. ou seja, tentar ali aprofundar um bocadinho mais, até para depois conseguir ter algum termo de comparativo do que é a resposta em si. Eu por acaso ouvi alguém há pouco, eu acho que foi o Vitor Neves, a falar também sobre as questões, porque às vezes também vão, quando não tem essa consciência, vão quem é que faz a comissão mais baixa ou quem é que faz o valor mais baixo. Sim. E o Vitor teve uma analogia que eu achei interessante, porque se em 30 segundos eu baixei a minha comissão em X%, o que é que eu vou fazer na venda da sua casa, não é? Porque realmente é porque o processo de negociação poderá não correr da melhor maneira e haver aqui um desconto que não havia necessidade. Eu achei muito interessante essa objeção dele e como é que ele, de forma tão natural, como ele consegue. Eu não sei como é que ele consegue dizer da maneira que ele diz, ou seja, com toda a expressão corporal e linguística que ele tem, mas aquilo faz todo o sentido da maneira como ele está a dizer e realmente é verdade, não é? Olha, em pouco tempo. Tu não tiveste a formação presencial em Lisboa? De quem? Do Vitor? Sim. Eu não fiz nenhuma formação do Vitor ainda. Ou seja, eu só acompanho o Vitor de acompanhar. Eu vou dizer, então vou lançar aqui. O Vitor disse uma coisa deliciosa e que eu tenho que dizer isto. Que é, então o consultor imobiliário normalmente propõe-se sempre a representar em exclusivo, não é? Ou seja, representa a exclusividade do seu imóvel. Então, e se o proprietário disser assim, então, e você também fica em exclusivo com o meu imóvel? Você não trabalha com mais no imóvel? Exato. Como é que é? Ou seja, aí depois é complicado também. Também não pensei sobre esse assunto, mas o cliente ninguém também poderia pensou, só o Vitor é que pensa nisto, mas ninguém pensa, não é? Claro. Isto é não, mas isso poderia fazer sentido se a comissão fosse outro valor, não é? E lá está, e pode acontecer, não é? Eu vou dedicar então, pode acontecer, então. Estás a ver? Ou seja, há muita coisa por explorar ainda e que só temos a ganhar com a consciência do mercado. E uma pergunta destas, mas são perguntas boas que vêm a seguir. Claro. No fundo, o que é que tu disseste logo a seguir? Tipo, então repensamos a comissão. Eu posso trabalhar só para si, mas não trabalho só com 5, trabalho com 20. Estás a ver? E pronto. E a pessoa percebe, ok, tipo, e está tudo bem, eu trabalho com 10, eu trabalho com 15, seja aquilo que for, um negócio é bom, eu tenho interesse, então eu só vou estar focado no seu imóvel. Né? E se calhar até era em vez de contar com uma ganhação, contava como 3. Exatamente. E parece justo, estás a ver? Mas isto são coisas boas. Claro, não são colocar numa posição diferente. A cena. É este nível que a gente tem que chegar. Sim, mas ou seja, estas partilhas também fazem, porque nunca ninguém iria pensar numa pergunta dessas, não fosse o Vitor. Verdade.
É verdade, só o Vitor é que pensa nestas cenas, esquece. Não, aquela Exatamente. cabeça. Já são muitos anos disto e Yeah. acaba por nos ajudar bastante. Para pessoas como tu e como o Vítor e como a Susana acabam por ter aqui este papel também de abrir consciências, não só dos consultores, mas também dos clientes É finais que verdade. também podem usufruir dos nossos serviços. E acho que temos todos a ganhar. Os clientes mais conscientes vão ser mais exigentes com os consultores e eu acho que é isso que é esperado. Não é? E- E todos temos a ganhar com essa concorrência, assim como se todos os colegas forem melhorando, vai obrigar a que toda a gente melhore. Quem não melhorar não está ajustado ao mercado que estamos a viver. Elevar o Entrando nível. agora aqui, Elevar o exatamente, nível. estamos sempre a tentar elevar aqui o nível. Entrando agora aqui numa fase final e hoje falámos um bocadinho também sobre objetivos e o planeamento de 2025 com a Susana. O que é que podemos esperar aqui do Pinheirinho para 2025? É pá, já sabes algumas coisas, tu Eu não vou dar inside tens information, vou tens vou acesso deixar. a informação privilegiada. Olha, vamos continuar a aprimorar o método CPCV, né? Conhecer, planear, comunicar e validar. Eu quero estar mais presente presencialmente em agências, muito mais presente Uhum. presencialmente. Ok. Procuro sempre parcerias a nível de agência, a nível de marca, cada Uhum. vez mais. Dou muito valor ao presencial, à pessoa em concreto, a equipas pequenas também, quero apoiar muito. Não são só as grandes Remax da vida, não é que não precisem, claro que Uhum. precisam, todos precisam. Mas tenho um gosto imenso de apanhar e acompanhar equipas mais pequenas, 3, 4, 5 pessoas, a ver aquelas pessoas ali a terem acesso a informação que não teriam de outra forma Claro. e ver a transformação nas pessoas, o fazer uma campanha de 35 € e aquilo gerar dois negócios assim, pumba pumba, isso epá, é um gosto que tu não te passa pela cabeça que me dá. Portanto, vão ver um Pinheirinho mais presente offline, muito mais presente Uhum. offline. Eu quero, pelo menos eu tenho essa intenção. É difícil, é muito difícil penetrar na formação da agência mesmo, é muito difícil. Normalmente Já tenho os é mais planos, tradicional, não é? Normalmente é mais é um tradicional, bocadinho já mais tem tudo mais definido. um bocadinho mais tradicional, o conhecimento é um bocadinho mais abrangente e está tudo bem, lá está, também tem a ver com. É o suficiente para o mercado. Portanto, eu percebo isso Uhum. tudo e compreendo e está tudo certo, mas um dinheirinho mais presente no offline, quero estar muito mais presente no offline e quero, no final deste ano, lançar um evento presencial que é com esta lógica do novo imobiliário, que eu Uhum. tanto falo em Portugal. Já existe uma agência no Brasil que se chama Novo Imobiliário, só por curiosidade. Mas este conceito de novo imobiliário eu sinto que assenta como uma luva na forma como pensamos, Uhum. a forma como nós pensamos o método, a forma como nós queremos ver realmente o imobiliário, como nós queremos que ele seja visto, e passa um bocadinho por isso, Uhum. por aí, neste caso. Ou seja, Ok. cada vez mais comunicar o novo imobiliário, cada vez mais poder consciencializar marcas, consciencializar equipas, consciencializar consultores em específico e o público em geral Uhum. que o imobiliário tem mais para entregar. Vou finalmente retomar um projeto que lancei em 2022, salvo erro, que lancei em 2022 ou 2023, estamos em 2022, acho eu. Sim, que lancei em 2022, que não sei se tu conheces, há um movimento que se fez a partir de um pino de cabelo, daqueles ganchos de cabelo, aquilo Uhum. foi-se fazendo trocas sucessivas até no final ser trocado por uma casa. Ok, é sempre trocares Projeto o que tens por algo com a bem outra sempre. pessoa e tentando escalar. Exatamente. Eu lancei isso em 2022. O foco na altura de 2022 foi focar no meu negócio em primeiro lugar para depois poder dar o resto. Eu quis tudo na mesma altura e não consegui continuar com esse projeto. Vai retomar agora no Uhum. final deste ano, em dezembro. Tanto que, para teres uma ideia, eu lancei isso. Ou seja, e começa com um pinheirinho pequenino, ok? Com um pinheirinho, não é daqueles que vocês têm da Sim, sim, formação, sim. mas um pinheirinho de Natal mesmo, ok? Ok. E começou com esse, e a Susana Gomes já trocou por um livro. E o livro eu já o tenho do meu lado. Eu ainda só não entreguei o pinheirinho à Susana, vou entregar agora presencialmente, num evento, inclusivamente, dos Sem Limites, em Carcavelos, do qual vou estar lá, vou participar. Uhum. E vamos começar aí a fazer este movimento. Eu acredito que este movimento, é claro que vai ser bom para mim, não vamos ser hipócritas, vai ser bom para mim porque vai-me colocar, se calhar, no radar de muitas pessoas, mas Uhum. mais importante do que isso,
vai-me colocar no radar onde a consciência está baixa. E eu Uhum. vou aproveitar, se a correr conforme eu penso que vai correr, eu vou aproveitar para aumentar a consciência do mercado imobiliário e Uhum. para o aumento da percepção do vosso valor ser o justo, aquilo que vocês merecem. Uhum. E, portanto, tem esta dupla função. Colocar-me no radar do mercado imobiliário Uhum. e utilizarem-me a mim como meio de comunicação para aumentar o valor da mediação. Uhum. Perfeito. Boa, acho que já tens aí com que te entreter durante todo o ano, fora tudo o que já fazes, não é? Porque será para manter e para aumentar. Começaste agora uma nova turma da mentoria. Sim. Tens alguma previsão? As pessoas que estão aqui a ver, alguma previsão de abrir outra turma posteriormente? Como é que tu pensas isso também aqui na tua área? Ou seja, fazer uma turma por ano, tentar dividir duas turmas, tanto que neste caso só vais na terceira, por isso Sim. ainda estás aqui numa fase também de ver como é que as coisas são otimizadas, não é? Sim, como tu sabes, eu tenho data de início e não tenho data de fim. Há um intervalo que Exato. acontece entre 4 a Exato. 5 meses, né? Dependendo da velocidade com que a turma vá. Eu tenho o gosto de acompanhar os profissionais e respeitar a sua velocidade e respeitar os mais lentos e tentar criar. Já percebeste agora que nesta Uhum. terceira turma há duas velocidades. Há uma velocidade de quem quer ir um bocadinho mais rápido, há a velocidade de quem não consegue ir tão rápido. Uhum. E eu quero quero estar de uma forma positiva para os dois. Isto não é fácil, Uhum. okay? Isto Uhum. envolve muita gestão, muita preparação do conteúdo antecipadamente, muita antecipação da dor, que é outra coisa Uhum. que o consultor imobiliário devia fazer cada vez mais. Mas basicamente, em termos de mentoria, eu tento sempre lançar, o que vai acontecer é sempre 2 turmas por ano, desta forma, ou seja, aconteceu agora em novembro, iniciámos no final de novembro, a próxima deve de acontecer para aí em maio, Uhum. ok? A próxima a entrar, Ok. maio, junho, é quando deve de acontecer. O que acontece nos entretantos é que quando existe uma marca, por exemplo, que vê, olha, eu gostava que o Augusto Pinheirinho acompanhasse os meus profissionais com este método. Isto pode Uhum. acontecer, já aconteceu na DS Braga, já aconteceu também, por ser a DS, não é? É porque quando tu entras dentro do meio é mais fácil depois tu lidares dentro desse meio, depois com Claro. a DS de Torres Novas, e agora à partida vai acontecer aqui com uma 121 este ano agora que vai entrar. O Uhum. que pode acontecer é uma ou outra marca dizer, ok, Pinheirinho, nós também queremos saber como é que isso funciona para a nossa marca e eu poder apresentar este método também à marca deles. Em Uhum. termos de calendarização, é uma questão de olhar para o calendário e ver se é possível ou não. Ok. Mas da forma como tu estás, ou seja, independente, quereres te inscrever, só acontece 2 vezes por ano. Uhum. Não consigo fazer 2 turmas dessas ao mesmo tempo, porque o meu foco não vai começar a ser Isso aquilo que eu quero. seria humanamente impossível para ti fazeres Sim, essa gestão para a qualidade que tu esperas entregar sim, também e para as exigências, não é? Que os consultores também têm, as dificuldades e as coisas às vezes não andam tão rápido como te estaria programado, é porque há verdade. sempre, há Que eu sempre já, constrangimentos. sim, eu já disse, totalmente transparente. A mentoria mais CPCV não é para quem quer resultados amanhã. Não dá. Isto é Uhum. uma mentoria de construção, uma mentoria de consciência e onde nós construímos a nossa presença intencional. Não é só vou fazer posts para redes sociais, é a partir do que as pessoas pensam que vêm fazer, mas depois saem daqui com soluções para estratégias offline, online, social, Uhum. com Claro. automatismos, com email marketing, sai com tudo montado, se não decidiram com tudo montado, podem depois montando à medida que decidirem que seja o momento certo. Uhum. Portanto, Claro. E temos é as isso. ferramentas para o fazer aqui ao longo do tempo. Exatamente. Onde é que as pessoas também estão aqui? Eu presumo que quase toda a gente seja aqui a ver te conheça, mas que para quem não te conhece, onde é que pode acompanhar-te? As tuas redes sociais, o teu site, alguma coisa que queiras aqui também partilhar? Aqui em jeito também de finalizarmos aqui este tempo, que já vamos quase aqui em 2 horas. Ainda há aqui resistentes, vamos sempre mantendo aqui uma audiência entre as 10 e Foi as muito 15. bom, foi muito bom, foi muito bom. Por isso, as pessoas estão a gostar. Onde é que podem encontrar? Vou dar aqui uma dica para todos, porque esta onde me podem encontrar é uma dica mesmo para que vocês também possam pensar um bocadinho na vossa. Eu gosto de lançar estes desafios. Possam pensar também no vocês, enquanto consultores imobiliários, também de o poderem fazer. Atualmente eu podia dizer, encontrem-me só nas redes sociais, procurem pinheirinho.pt, onde encontrar alguma coisa acerca de mim. Mas olha, já podia ter falado, para 2025, um dos grandes desafios e objetivos é aumentar cada vez mais o ecossistema.
ok? E dentro deste ecossistema, tu já tiveste a possibilidade de visitar aqui Setúbal, certo? Sim, E estou cada vez mais a fazer parcerias com organizações, com startups, com coisas desse género, para poder aumentar a minha presença também em ambiente offline. Lá está, porque valorizo muito o contacto pessoal. Portanto, podem me encontrar a partir do próximo, agora a partir de dezembro, na Startup Barreiro, porque eu vou ter lá um sítio para trabalhar. Pode acontecer eu estar lá e vocês irem lá e bebermos um cafezinho, está tudo tranquilo. Portanto, Startup Barreiro eu estarei lá. Ou então posso estar no Ninho de Empresas de Setúbal, que é um outro sítio no qual desenvolvi um protocolo, onde vou poder também estar lá e onde vou poder reunir-me inclusivamente com vocês, fazer eventos também para vocês. E, portanto, há toda esta multiplicidade de possibilidades. Onde é que vocês me vão poder encontrar mais? Em eventos relacionados com imobiliário, onde vocês também deviam de estar. A Marta Venâncio encontra-me na rua a passear o cão, é verdade, que ela mora aqui ao pé. Isso já não é para todos, é só para a Marta. Isso é só para a Marta, é verdade, é verdade. E então podem me encontrar em eventos relacionados com o imobiliário. Podem me encontrar também em mentorias relacionadas com o imobiliário, porque eu também lá estou. E onde vocês, e já agora, se vocês pensarem num sítio onde gostariam de me encontrar, mandem mensagem: ó, Pinheiro, não faz este evento? E estamos juntos, e está tudo bem. E ficas a descobrir um novo sítio onde podes estar presente e É um bocado mudar isso, é um pessoas. bocado isso. E as redes sociais também é tudo pinheirinho.pt, não é? É só pinheirinho.pt a procurar. E encontram tudo, pronto. Esta live também acho que foi aqui produtiva para quem nos está a ouvir, acho que vão sempre acrescentar aqui algum valor. Quando depois terminarmos também vai ficar disponível no Spotify, podem lá ver, é conversas de valor ao quadrado, acho que se enquadra com o que fazemos aqui. Podem acompanhar, o episódio depois vai ficar disponível em áudio e também no YouTube irá ficar no canal André Branco Real Estate, onde também podem ver na íntegra com vídeo, se assim preferirem. E acho que é aqui mais uma maneira de chegar a mais pessoas que não puderam estar presentes, mas podem assistir. Da minha parte, Pinheirinho, olha, obrigado por estas 2 horas aqui de conversa. Certamente teríamos aqui outras 2 para conversar sobre tantos outros temas que teríamos aqui em comum para partilhar. Mas acho que já deu para falarmos aqui de alguma parte e dar-te aqui um bocadinho a conhecer para quem não possa não te conhecer. E estás sempre convidado para voltarmos a conversar no futuro com os teus novos projetos, novas situações de mercado e tudo o que estamos a fazer até lá. Da minha parte, obrigado por este bocado e espero que toda a gente também tenha aqui gostado de te conhecer um bocadinho mais. Obrigado eu pelo convite, parabéns pela iniciativa, tem que haver cada vez mais este tipo de iniciativas. Não tenham receio de acharem que aí só tenho 100 seguidores, aí só tenho 200 seguidores, aí só tenho 50 seguidores, não vou fazer nada. Não, é obrigatório fazer, é obrigatório falar. Isto é uma missão de todos nós. Podemos falar mais sobre imobiliário, inclusivamente de temas que vocês próprios dominam. Está tudo bem, falem sobre isso, aumentem a consciência da população que vocês vão ser os principais beneficiados. E, portanto, André, parabéns por fazeres parte desta turma que está no mercado imobiliário, não só para fazer dinheiro, como é óbvio, porque nós temos que crescer financeiramente, nós temos que crescer na nossa vida, a nossa qualidade de vida, mas também por teres ao lado disso este sentimento de entrega, este sentimento do agregar valor a um setor que tu definiste como teu também. Por isso, muitos parabéns e muito obrigado. E já agora, obrigado a todos vocês que nos acompanharam, inclusivamente àqueles que agora nos acabaram de ouvir em replay no podcast. E já agora, se no final, se por acaso ouviram isto até ao fim, façam um story, marquem-me a mim, marquem o André e vamos ter muito gosto em perceber que vocês nos estão a ouvir. É isso mesmo, não podia dizer melhor. Encontramos numa próxima. Obrigado a todos. Foram aí também deixando comentário. Nós não fomos propriamente aqui respondendo, mas fomos vendo aqui a passar Sim. Algumas caras conhecidas sempre com mensagens de apoio, quer para o Pinheirinho, quer também aqui para mim, e agradeço da minha parte. Boa. Obrigado, uma boa noite para todos e vamos aqui nos encontrando a falar sobre imobiliário, que é o que nós gostamos de fazer. Isso. Obrigadão. Obrigadão. Tchau. Um abraço. Tchau.